A história começa e duas civilizações estão lutando entre si. Há uma guerra muito perigosa em andamento nesse lugar. Uma civilização segue o deus Nébula, e a outra civilização, que é Dioque, segue o deus Hegemonia. Está havendo uma guerra entre essas duas civilizações, e alguém está monitorando todas essas coisas. Ioque tem poder físico, e a civilização humana tem poder técnico. Os humanos têm armas e canhões, e a civilização Ock tem poderes mágicos para parar suas armas. E a pessoa que os monitora está dizendo: isso é tudo? Vocês têm hegemonia? A civilização humana ataca do céu com aviões de combate, e a civilização do Carvalho faz um ataque de trovão com sua magia. E é assim que essa guerra está sendo jogada, como no xadrez. E Deus Nébula está observando todas essas coisas no monitor. Então, ele recebe uma notificação que diz: você autorizaria um ataque nuclear em nome de Deus Nébula? E a Nébula clica em sim, o que faz com que uma bomba nuclear apareça nesse local e comece a se mover diretamente em direção ao céu. E God Nébula teria apontado a bomba nuclear diretamente para os Oaks. E os Oaks veem essas bombas nucleares. Ao mesmo tempo, vemos Hegemonia, que está observando todas essas coisas, mas ele diz: um ataque nuclear. Você acha que eu não me preparei para isso, Nébula? E Hegemonia usa mísseis interceptadores, que contêm magia, para impedir o ataque nuclear de Nébula. E esses mísseis interceptadores estão indo diretamente para a bomba nuclear. E vendo isso, Deus Nébula diz: míssil interceptador é uma tecnologia de fé. Portanto, você se preparou bem. Os mísseis interceptadores destruíram muitas bombas nucleares, mas uma delas é uma bomba nuclear que vai para o espaço. Ele está descendo agora, indo direto para o castelo de Ock. Mas, dentro do castelo, o Ock Imperor está orando, e junto com ele há muitos carvalhos que também estão orando. E essa hegemonia está observando e dizendo: se isso é realidade, então um fluxo de energia começa a acontecer perto da bomba nuclear e começa a parar a bomba nuclear, e a bomba nuclear é parada por uma mão, e nesse lugar há um enorme corpo gigante, que é feito de energia, e ele parou a bomba nuclear com suas mãos. E a hegemonia está dizendo que o nome desse lugar é Último Mundo. E tudo é possível nesse lugar. A fé e as orações neste mundo sempre produzem resultados significativos. Nébula está observando todas essas coisas em seu computador e está pensando que, como esperado, o oponente está usando a estratégia do Carvalho Sagrado. E a hegemonia está dizendo a Nébula: você viu claramente? Esta é a estratégia Holyoke recém-otimizada. Você é lento? Está se rendendo agora? E a hegemonia está em segundo lugar na classificação do servidor. Nébula está assistindo a tudo isso na tela do computador. E hegemonia está rindo alto. Mas Nébula está pensando: havia uma razão pela qual ele saiu com tanta confiança. Embora seja fácil aumentar a população devido à natureza da raça Or, é incrível que ele já tenha reunido tanta fé. Selecione o céu como a maior área e realize verificações personalizadas. Nos bastidores, prepare-se para a civilização tecnológica. A tentativa de preparar o apóstolo de corrente espiritual foi muito boa, mas era tão óbvia. Digamos que seja grande área do céu. E agora Nébula quer atacar o satélite. E armas de alta massa caem do satélite. E Nébula diz: é apenas o céu acima de sua cabeça. E agora 3 armas de alta massa estão vindo diretamente para baixo. E Hegemonia fica muito surpreso ao ver isso. E ele diz: depois de armas nucleares, armas de alta massa. E essas 3 armas de alta massa vão em direção a esse corpo gigante. E Hegemonia está gritando: se isso continuar, atingirá o palácio diretamente. E Deus Nébula diz que isso não é uma possibilidade. São algumas hastes de tungstênio, somando a aceleração gravitacional acumulada. É tarde demais, Hegemonia, para tentar impedi-lo. E devido a esse ataque, o corpo do gigante é destruído, e com ele os carvalhos também são destruídos. Devido a esse ataque, a destruição se espalha neste lugar. Por isso, muitos carvalhos foram mortos. Além disso, o Carvalho Imperador também foi destruído, e o templo subterrâneo desmoronou junto com o Palácio Imperial. A fé que você construiu desaparecerá. Quando a fé desaparecer, os apóstolos também desaparecerão. Hegemonia. E, com isso, Nébula venceu o jogo na primeira posição. Mas Hegemonia está muito zangada com Deus Nébula. E Hegemonia está dizendo a Nébula: que diabos é isso? Exijo outra rodada, porque agora é o início da minha sequência de vitórias. Mas Nébula não se incomoda com as palavras de Hegemonia. Então Nébula está falando: já que ele não se rendeu, eu me perguntava se havia algo ali. Não havia nada, certo? O jogo em si não tinha nada de novo. Também consegui concluir a conquista de manter o primeiro lugar na classificação. Então, lentamente, Nébula recebeu uma mensagem, e nela estava escrito: Amazing Achievement, conquista incrível. Até agora,
Você é a única pessoa que conseguiu todas as conquistas. Obrigado por curtir Lost Worlds até agora. E Nebula diz, End of Service, or not. A Nebula recebe outra notificação. O Lost World, que estava em acesso beta antecipado, agora está programado para ser lançado oficialmente. Os jogadores da Nebula podem aproveitar o jogo antes do serviço oficial. Ao ver a notificação, Nebula diz, isso era acesso antecipado. Existe um serviço oficial separado? E a Nebula recebe uma notificação. Você gostaria de começar? Então a Nebula clica em sim. Depois disso, Nebula começa a ver os códigos. Em seguida, a cena muda e vemos o avatar de Nebula. Nebula abre os olhos e fica surpresa com a visão que tem diante de si. Porque Nebula está agora dentro desse jogo, e há um lugar diferente à sua frente. Nebula acha que é um templo, mas não se parece com um templo. É uma ruína. E Nebula diz, se você olhar para o avatar no jogo, isso é um sonho? Então, alguém por trás de Nebula diz, não é um sonho, você foi escolhida. Nebula, esta é uma mulher com o rosto coberto, e ela está dizendo, permita-me dar as boas-vindas a você. E essa mulher também sabe o nome verdadeiro de Nebula, e o nome verdadeiro de Nebula é Aldine. E quando a mulher chama Nebula pelo seu nome verdadeiro, Nebula fica surpreso e diz, como ele sabe meu nome verdadeiro? Mais do que isso, o que isso significa? Essas sombras? O que é isso? Nebula não entende nada sobre esse lugar. Então a mulher disse a Nebula, será que alguns dos jogadores me são familiares? Escondemos nossos rostos para garantir um jogo justo, pois todos estão curiosos. Vamos direto ao ponto. Então, a mulher levanta as duas mãos para cima e, quando Nebula olha para cima, vê a Terra, o que deixa Nebula ainda mais surpreso. E ele pensa, a visão desse continente que eu já vi muitas vezes, é isso mesmo. E o nome dessa terra é Mundo Perdido. Então a mulher diz, muito bem, agora, nesse vasto mundo perdido, você se tornou um verdadeiro Deus. Nebula diz que depois de ver este lugar, não consigo ouvir o som, mas o sinto. Há pessoas que estão envergonhadas. E a mulher diz a Nebula que o Lost World não é um mundo que existe apenas nos jogos. É uma terra abandonada pelos deuses devido a um incidente no passado. Naquele planeta, uma civilização outrora brilhante floresceu. Diferentes raças viviam em harmonia. Entretanto, por razões desconhecidas, os deuses o abandonaram. Agora, para eles, é hora de ter novos deuses. O jogo Lost World, ele foi criado com o objetivo de encontrar novos candidatos adequados para esse planeta. Só de tentar, você pode se tornar um deus. É basicamente como um mundo perdido. No início, apenas as coisas ruins acreditarão em você. Se você chamar aqueles que acreditam em você e confiam em você, você se tornará o único Deus neste planeta. E você pode fazer tudo o que quiser. Todos os desejos com os quais você sempre sonhou. Isso é viável como um Deus desse mundo. Nebula então pergunta à mulher, o que acontece se eu desistir? Então a mulher diz, se você desistir, voltará à sua vida cotidiana. Em vez disso, você perderá suas lembranças deste lugar. E Nebula diz, e se eu desistir no meio do desafio? A mulher diz, durante o desafio, você não pode desistir. Nebula pergunta, o que acontece se eu for derrotada por outros deuses? Então a mulher diz, um fim divino, tenho certeza de que o receberemos bem. E Nebula fica chocado ao ouvir isso, e pensa, um fim divino, isso significa extinção. Pessoal, eles estão arriscando nossas vidas? Não há motivo para desistir. Então a mulher diz a Nebula, bem, agora é hora de escolher. Se você quiser desistir, por favor, diga-nos agora. Para aqueles que quiserem aceitar o desafio, vocês começarão sua jornada com a seleção de uma pequena área. E Nebula está pensando, é realmente como o jogo. Isso significa que ele começa com a seleção de uma pequena área, certo? As pessoas já estão desistindo? E Nebula começa a contá-las. Então Nebula diz, obviamente, o número inicial de pessoas. O número máximo de jogadores no Lost World era 32. Isso significa que o número final de pessoas é 27? Então a mulher diz a Nebula, bem, você pode escolher primeiro. E Nebula vai até lá e escolhe uma carta. E quando Nebula olha para a carta, ele fica surpreso. E antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele desaparece do local. Depois disso, a cena muda e vemos um belo lugar com colinas, rios, muitas árvores e plantas. E vemos um sapo na água, que está olhando para uma borboleta. E na frente dessa rã há também um peixe. E a rã pegou o peixe. E a rã está muito feliz. E olhando para essa rã, parece que ela é como um ser humano. Ela pode andar sobre suas próprias pernas. E seu companheiro também vem até ele. E o sapo diz, vamos jantar peixe hoje à noite. Então a borboleta passa pela rã. Olhando para a borboleta, o sapo diz,
esse é um tipo de borboleta que eu nunca vi antes? As borboletas são importantes agora? Não vou comer insetos hoje. E a borboleta voa e se senta no dedo de Nébula. E Nébula está dizendo: ele também é um homem-rã? Uma pequena área de insetos com a menor taxa de vitórias. E a carta que Deus Nébula recebe é uma carta Tekken. E, por enquanto, Nébula terá de viver nessa pequena área. Então Nébula diz: mas isso depende da escrita. Embora seja compatível com o Bard, é bastante útil no início, mas o ponto de partida é a extremidade leste do continente. Isso significa que as batalhas não acontecem com frequência no início, obtendo benefícios por meio do engajamento inicial. Isso significa que é difícil usar uma estratégia agressiva. Nesse sentido, uma raça que se alimenta de insetos seria uma boa corrida inicial, como os homens rãs, por exemplo. Mas o que me incomoda é o número de tribos. Cerca de 500. Um grupo grande que é difícil de detectar como a primeira tribo. O Lost World pode exercer influência sobre as criaturas igual ao nível de fé que possui. Fé 10. Esse número é muito pequeno para ter qualquer influência sobre esse grupo de homens rã. E quanto aos outros grupos próximos? E um grupo de homens lagarto está caminhando no deserto. E Nébula os está observando. E Nébula está dizendo: é um homem lagarto? Os homens lagarto também comem insetos. Eles podem sobreviver aqui sem água. O número também diminuiu. O que, na verdade, é bom para os doentes. Velhote, meu Deus, esse objeto está muito machucado. Já entendi. Ele é do grupo original. Deve ter sido expulso em uma luta pelo poder. Quanto mais ele se sente abandonado pelo mundo, mais difícil e cansado ele se sente. Apenas um pequeno milagre. Como encontrar Deus? Mas ele é um ser tão frágil. Bem, então, vamos começar com ele. Depois disso, a cena muda e vemos o Homem-Lagarto que está passando pelo deserto. Todos eles estão muito cansados e sentindo muita fome. E assim que veem tudo isso à sua frente, ficam muito felizes, porque há uma gazela ferida na frente deles. E todos os Homens-Lagarto avançam para pegar a gazela. E eles pegaram a gazela e também começaram a comê-la. E um deles, um velho Lizarman, diz: pelo que vejo, não parece ser o caso dos idosos e dos pacientes. E todos esses homens lagarto estão comendo a gazela muito rapidamente. E depois de algum tempo, eles já comeram a gazela inteira. Mas eles ainda estão sentindo fome. E um dos homens lagarto diz: a medula óssea desses ossos também é muito gostosa. E quando o homem lagarto está prestes a comer a medula óssea, alguém pega o osso. E o homem lagarto diz: já chega, vamos deixar isso para aqueles que sabem caçar. Então, o homem-lagarto pega todos os ossos da gazela e os dá ao homem-lagarto velho e machucado. Os homens-lagarto velhos e feridos ficam felizes em comer isso. E entre eles há um homem-lagarto observando tudo isso. E seu nome é Hakrak. E ele está muito machucado neste momento. Então o homem-lagarto disse a Jail: Jail, você está realmente tudo bem com isso? E Jail diz: o que você quer dizer com isso? Outro homem-lagarto diz: não importa se eles são velhos ou jovens, mas aquele cara, você sabe que ele vai morrer logo. E o terceiro homem-lagarto diz: é isso mesmo, a ferida está apodrecendo. Na verdade, ele já deveria ter morrido. Não sei como ele consegue acompanhar sem ficar para trás. Muitas pessoas sobreviveram porque o Hakrak bloqueou o tigre dente de sabre. Sim, eu agradeço. Ele vai morrer de qualquer maneira. Não há comida suficiente. Jail diz que isso parece um pouco sem vergonha. E o segundo Lizarman diz: o quê? Por favor, seja honesto. Depois disso, a noite começa e todos os Lizarmans dormem perto uns dos outros. Mas Hakrak está dormindo sozinho e está com muita dor porque está machucado. Ele está gemendo de dor. Mas então a borboleta de Nébula chega a esse lugar e Hakrak vê a borboleta. Em seguida, ele se levanta e a borboleta começa a passar por cima de uma pedra e do Hak a está observando atentamente. Mas então um homem-lagarto diz a outro lagarto: cara, olha ali. Mas esse homem-lagarto está dormindo profundamente. E esse homem-lagarto está dizendo que Hakrak está finalmente deixando nosso grupo. E todos eles estão observando e dizendo: vamos observar pacificamente. E Jail também está assistindo a isso. Mas ela está calma e agora o Hak começa a subir lentamente. Hakrak está pensando: será que isso é uma fantasia perturbada? Eu fui o único que reagiu para ver isso. Pode ser que seja mesmo assim, mas o que estou vendo agora significa algo. E Hakrak ainda está perseguindo aquela borboleta. E assim que ele vai em frente, fica surpreso ao ver à frente. E agora o Hakrak tem muitos besouros para comer, o que será suficiente para todo o grupo. A cena então muda, e Nébula recebe uma notificação. O grupo de Lizarman, 102-1, vivenciou o milagre. E olhando para ele, Nébula diz: você finalmente reconheceu o milagre? Graças a Deus, essa quantidade poderia alimentar todo o grupo por alguns dias. Então, o próximo passo é:
Não, você mesmo está anunciando o milagre? De fato, as pessoas com grande força de vontade podem cuidar das coisas por conta própria. Nébula recebe outra notificação. As hordas de Hak-Hak reconheceram a divindade, o deus besouro sem nome. E Nébula diz: besouro? Não uma borboleta, o deus besouro. Porque ninguém tem um grande nome desde o início. E Nébula está observando o grupo desses homens lagarto do céu, especialmente Hak-Hak. E Nébula diz sorrindo: Hak-Hak, de agora em diante, acho que você será importante para mim. É claro que isso vale para você também. No dia seguinte, Hak-Hak está seguindo a borboleta e, olhando para frente, diz: estou começando a ver ilusões novamente. Talvez eu deva segui-lo novamente desta vez. E os amigos de Hak-Hak estão muito felizes depois de comer os besouros. E um dos homens lagarto está dizendo: Hak-Hak, você está indo perseguir sua fantasia agora mesmo? E Hak-Hak diz: o inverno está chegando, mas os besouros continuam aparecendo das direções frias. Se formos nessa direção assim, morreremos de frio. E o outro Lizarman diz: então devemos ignorar a fantasia agora e seguir em outra direção. Hak-Hak diz: acho que não deveríamos. Não há nada nessa região selvagem. Na verdade, qual é o propósito da fantasia que estou vendo? Eu também não sei. Por enquanto, não tenho outra opção a não ser seguir. E Deus Nébula está observando tudo isso. E ele está pensando: é porque eles não têm fé. É o começo. Então não há nada que possamos fazer. Se eu fosse ser específico, ouviria muito sobre fé. Mas, no hack, uma nebulosa está olhando para a tela do sistema. E está escrito na tela: a bênção de Vor. Essa habilidade ainda não está disponível. Essa habilidade requer um nível de bug 2 ou superior. Consome 10 fés. Nébula está dizendo que, se você acreditar em mim, terá um futuro que jamais poderia imaginar. E assim que todos aqueles homens lagarto vão em frente e olham para frente, eles ficam muito surpresos. E aquele pequeno homem lagarto desce lá embaixo. E Hak-Hak grita para todos os homens lagarto e diz: todos ouçam. O deus besouro sem nome nos trouxe ao santuário. E há um santuário na frente de todos eles, o que faz com que todos esses homens lagarto fiquem muito felizes. E o Hak-Hak também está observando todas essas coisas sorrindo. E todos estão dizendo que essas pessoas agora podem viver suas vidas confortavelmente. Depois disso, Nébula recebe uma notificação. O nível de divindade aumentou. 1, 2, 2. O nível do bug de área pequena aumentou. 1, 2, 2. E uma tela se abre na frente de uma nebulosa. E está escrito: Blessing of Bugs is now a possibility. A bênção de bugs agora é possível. E ao ver essa notificação, a nebulosa diz: você quer ter certeza do que eu quero? Hak-Hak. Então seja meu sacerdote. Entregue minha vontade ao seu povo. A bênção o ajudará. E Nébula dá a Hak-Hak sua bênção. E uma luz brilhante cai sobre Hak-Hak. Depois disso, a noite se torna noite, e todos os Lizarmans estão dormindo. Então um vagalume voa perto do ombro de Hak-Hak. E Hak-Hak ouve uma voz chamando seu nome. Então os olhos de Hak-Hak se abrem em outro lugar. E Hak-Hak fica surpreso. Onde ele chegou? Ele se pergunta: será que estou sonhando? Mas Hak-Hak ouve a voz novamente e pergunta: quem é você? Então, há uma sombra na frente dele, que parece um homem lagarto. O homem lagarto move a mão para frente. E Hak-Hak fica surpreso ao ver isso. E Hak-Hak diz: você quer segurar minha mão? E Hak-Hak diz: o que você quer? Então, essa sombra aponta para o Hak-Hak e diz: você? E Hak-Hak fica surpreso ao ouvir isso. E Hak-Hak tem um crânio de búfalo em sua mão. E Hak-Hak o está observando atentamente. E Hak-Hak faz com que o crânio use a sombra, para que ele possa ver seu rosto claramente. E Hak-Hak diz: bem, você é o deus besouro sem nome. Depois disso, a cena muda para o início da manhã. E, pela manhã, Hak-Hak chamou seus amigos para um lugar. E Hak-Hak está contando a eles tudo o que viu no sonho. Ao ouvir isso, todos ficaram surpresos e disseram: o deus besouro não está pedindo para você sacrificar um búfalo? Não está claro o que você quer? Para caçar um búfalo, você precisa se aprofundar na natureza. É um risco muito grande. Mas Jail, aquele que nos trouxe para o santuário, eu quero isso. Só não quero colocar a matilha em perigo. A caça aos búfalos é tão perigosa que você precisa arriscar sua vida. Talvez todos os caçadores da alcateia devam dar um passo à frente. Então, quem protegerá o resto da semana? Depois de ouvir Jail, Hak-Hak diz que está certo. Não podemos colocar toda a matilha em perigo. Eu irei sozinho. Assim que todos os Lizarmans ouvem as palavras de Hak-Hak, todos ficam surpresos. E Jail chega à frente e diz: você não pode pegar um búfalo de água sozinho. Isso é impossível. Hak-Hak diz que não se trata de ser imprudente. Deus me deu uma bênção. E Jail fica surpreso ao ouvir isso. Hak-Hak aponta sua lança para uma árvore.
E Hakrak diz que é realmente inacreditável quando eu subo. A ferida estava completamente curada, e meus ombros estavam cobertos de escamas negras, assim como um besouro. Jail diz: admito que é uma coisa estranha, mas isso não é motivo para ir caçar búfalo sozinho. Hakrak diz: sim. O verdadeiro motivo é que Hakrak move a mão para trás para arremessar a lança e arremessa para frente com toda a sua força, e a lança vai diretamente em direção à árvore, atingindo-a diretamente e destruindo-a. E ao ver isso, todos os Lizarmans ficaram muito surpresos. Depois disso, Hakrak avança e pega sua lança, e todos ficam muito felizes ao ver o poder de Hakrak. E todos dizem: Hakrak é incrível. Você estava escondendo esse poder? Mesmo sendo uma árvore morta, até recentemente, todos estavam morrendo. Esse é o Hakrak? Então, um dos Lizarmans olha para frente e fica surpreso. E Hakrak está sorrindo, olhando para frente. E Hakrak diz a todos para olharem para frente. Há muitos búfalos na frente, e muitos búfalos estão correndo. E Jail também os vê. Ela acha isso impossível. Uma manada de búfalos que sempre se move para o mesmo lugar. Não faz sentido se perder e vir até aqui. Então, Hakrak salta desse lugar, apontando sua lança para frente, e diz que, a partir de hoje, nunca mais teremos fome. E ele ataca diretamente com sua lança, que atinge a cabeça de um búfalo, que morre na hora. E todos os homens lagarto passaram a caçar os búfalos. E Hakrak está dizendo que enviou não apenas os besouros, mas também a carne. Depois disso, a cena muda e agora é noite. E Hakrak pendurou os crânios dos búfalos que havia matado em um local. E, além disso, o sangue da cabeça de um búfalo morto está caindo sobre esses crânios. E essa cena é um pouco perturbadora, mas tudo bem. E Hakrak está sentado em frente a esses crânios. E ele está dizendo: Deus, o besouro sem nome, por favor, aceite nossa oferenda, por mais inadequada que ela seja. E todos os homens lagarto abaixam a cabeça e dizem: por favor, aceite nossa oferenda. Por favor, aceite-a. E Nebula está observando tudo isso de cima. E ele está dizendo que, embora seja um ritual desleixado e desajeitado, o importante é a sinceridade. Consegui ganhar fé além de minhas expectativas. Foi um rito decente, como padre novato. Quando penso no tempo que dediquei a ele, talvez tenha valido a pena fazer tanto. Acredito no búfalo. Não é o deus da grama selvagem que um búfalo come. Precisei da ajuda de outros amigos. A propósito, eles também comeram o bebê búfalo. Nesse estágio, é difícil esperar conhecimento e habilidades equivalentes ao pastoreio. Mas foi demais. O suporte populacional desse oásis não é muito alto. No máximo, o limite será de alguns anos. Em seu estado atual, eles não sabem nada sobre agricultura ou pecuária. Pode ser difícil passar por esse tempo, ter conhecimento e habilidades. É muito difícil adquirir certos conhecimentos por conta própria. Não é correto dizer isso diretamente porque viola a lei da causalidade. Não é que não haja uma maneira, mas isso levará algum tempo. Então, antes de tudo, vamos começar dando uma bênção. E Nebula dá suas bênçãos a Hakrak. Depois disso, vários dias se passaram, e agora Hakrak e seus amigos estão vivendo suas vidas confortavelmente. E Hakrak está dizendo: tive um sonho perturbador ontem à noite. Jail pergunta: o sonho é um oráculo? E o Hakrak diz: não sei, é ambíguo. O altar estava tremendo precariamente. Na lagoa de bênçãos que nos protegeu por muitos anos, não havia mais peixes. O solo estava tão seco que não se podia encontrar nenhuma raiz. Jail disse: ainda não chegamos lá. E Hakrak diz: eu sei. Jail diz: e não há nada com que se preocupar porque Deus cuida de nós. E Hakrak diz: eu também acredito em Deus, mas a vontade de Deus, muitas vezes, parece difícil para nós. Se não conseguirmos entender seu significado, trairemos a vontade de Deus. Tenho medo disso. Então, quando Hakrak olha para frente, ele fica surpreso e pede a Jail para subir e ver também. E Hakrak pede a Jail que suba rapidamente. E Hakrak aponta para um lado com as mãos, e diz: olhe para frente. E quando ele olha para frente, vê algo e, ao vê-los, Hakrak diz: entendo por que o altar tremeu. Esses são os caras que nos expulsaram. E esse grupo de homens lagarto é muito grande. Eles também têm animais perigosos. Jail fica surpreso ao ver todos aqueles homens lagarto e, ao vê-los, Hakrak diz: escamas azuis, como as nossas de antes. Aquele cara grande. Acima de tudo, não é normal alguém montar um monstro como aquele. Olhando para os números, parece que toda a tribo chegou. E depois de ouvir o Hakrak,
Jail diz que isso significa nossa cidade natal. Um pântano com couro verde. Isso significa que ela foi completamente devastada. Parece que aquele Manon comeu todos os pântanos. A propósito, eles conhecem esse lugar? Bem, esse pântano está localizado em um terreno que não pode ser visto até que você suba. Existe a possibilidade de que eles passem por aqui sem saber. Então, um homem-lagarto diz às pessoas do grupo de lagarto: este é o santuário do Avatar Besouro sem nome. Vocês, é uma tribo de pele verde, não é? Vocês não podem dar um passo sequer aqui. Mas isso não faz diferença para o líder. E Hak está um pouco desapontado ao ver sua ação. E ele disse que a patrulha de hoje era sua. Não se preocupe, isso também pode ser um arranjo de Deus. E Jail diz a Hak: o que você quer dizer com isso? Acho que Deus causou essa situação deliberadamente. Você está dizendo que ele está nos testando? E Hak diz: talvez isso não seja um teste. Talvez seja uma missão. Acho que é uma missão aceitar e salvar aqueles que originalmente estavam conosco. E Jael diz: mas mesmo assim, aquele cara ali, se ele fosse um cara que entendesse algo assim, por que eles continuaram a expulsar os membros fracos da tribo para o deserto? Hak vê a borboleta de Nébula e diz: essa também é a vontade de Deus? É difícil ousar pensar além disso. Vou fazer o que puder. Então, Hak começa a caminhar em direção a eles. E Deus Nébula está observando tudo. Hak entendeu exatamente o que eu quis dizer. A tribo de Hak e a tribo Bruid devem se unir para o crescimento populacional e o avanço tecnológico. O que é um pouco estranho é que Hak tomou essa decisão por conta própria. Isso se deve à sua alta força de vontade? E a força de vontade do Hak é 14. E Deus Nebulosa pensa: será que esse cara, a tribo de pele azul que está saindo do pântano, decidiu que essa era minha vontade? Não me enganei, um líder com muita vontade própria. Se ao menos eu pudesse incutir uma crença firme, em vez de permitir que o jogador controle tudo individualmente, poderei expressar minhas intenções com mais eficiência. O líder está perguntando: vocês moram neste lugar? E vocês respondem: nós moramos aqui. Esta é a nossa terra. Mas isso não importa para esse líder. E ele pergunta: então, o que vocês têm? Mas Ur diz que isso não é da sua conta. E então Hak chega na frente dele e diz: há arbustos, árvores e caça e há um avatar também. Quando ele ouve o líder, fica surpreso. Afinal, de qual avatar Hak está falando? E Hak diz ainda que esse lugar é o domínio do avatar Besouro sem nome. E o líder diz: parece que esse cara também está falando de forma incompreensível. Bem, isso não importa. Saia deste lugar. Se você sair agora, não vou atacá-lo. Não sei quantos mais de vocês existem. Vocês não podem vencer esse grupo de pessoas. Desde os tempos antigos, se você é um líder, deve saber fazer as contas, certo? Hak não se incomoda com suas palavras. Ele coloca sua lança na frente e diz: não quero lutar com você. Ao ouvir isso, o líder começa a sorrir. E Hak lhes diz: por pessoas que perderam suas casas, podem vir para os braços de Deus. Então, Deus cuidará de vocês de acordo com a vontade dele. E assim que o líder ouve as palavras de Hak, ele começa a rir e diz: é você quem não sabe fazer contas. E Hak lhe disse: você acha que sim? Mas você não conhece Deus. Hak coloca sua lança na frente e se prepara para lutar. E o líder diz a Hak que você só está falando bobagem. Ele então avança com seu animal para atacar Hak. E Hak está orando a Deus para que lhe dê forças para lutar contra seu inimigo. Em seguida, o animal avança para atacar o Hak, mas então a lança do Hak se quebra. Hak fica surpreso ao ver isso, e o líder começa a rir. E agora o animal ataca o Hak com suas garras. Mas então vemos uma notificação e ela diz que houve um choque de civilização. Duas tribos diferentes entraram em contato. Os pontos de experiência de ambas as tribos aumentaram significativamente. E essa notificação chega a Nébula e Nébula sente que foi por pouco. E Nébula recebe a notificação novamente. Você tem prestado muita atenção em uma tribo. Essas tribos agora fazem parte de seu território. Léria, Lizarma nível 11. Novas habilidades estão disponíveis. Você quer usá-lo? E Nébula clica em sim. Então, quando o animal está prestes a atacar o Hak, uma luz brilhante vem do céu em direção ao Hak. E assim que o animal ataca o Hak desaparece daquele lugar. Ao ver isso, o líder fica surpreso. Como o Hak pode evitar seu ataque? E tudo isso acontece por causa da nebulosa. E o líder diz: como você pode evitar esse ataque? E o líder avança novamente para atacar Hak. Então, de repente,
os olhos de Hakrak começam a brilhar, e uma janela de status se abre na frente dele. Nela, é informado sobre esse líder, que esse líder tem nível 2, e sua habilidade é Breed, e Nebula acha que Hakrak sozinho é suficiente para lidar com esse cara. O problema é que o objetivo era subjugar aquele monstrinho forte, Drake, mas a janela de status de Hakrak se abre, na qual seu nível é 2, e sua força, inteligência, todas as estatísticas são maiores, e Hakrak acha que não será muito difícil para mim. Hakrak então avança para atacar o animal, e sua habilidade se abre, que é Strong Avatar, Avatar Forte, que dá ao usuário um estado adicional chamado Divindade. D1D é igual a 200 vezes o valor máximo de poder que pode existir naturalmente. Em outras palavras, o poder do Hakrak agora é 630. Hakrak pega o animal e o joga de cabeça para baixo, vendo que todos os homens lagarto estão surpresos, e, com isso, o Hakrak derrotou o líder. Os amigos de Hakrak ficam muito felizes, mas mesmo assim o líder não desiste. Ele pega novamente sua faca e fica na frente do Hakrak e avança para atacar diretamente o Hakrak, mas o Hakrak o derrota com um único soco. Então, Hakrak disse aos associados do líder: "Quem quer lutar comigo agora?" Mas todos desistiram na frente de Hakrak, jogaram suas armas no chão e se ajoelharam na frente de Hakrak. E Jail pensou que já tinha acabado. Não posso acreditar nisso. Hakrak está pensando. O Avatar acabou de chegar? Através do meu corpo, parecia que eu estava sonhando. Depois disso, já é noite, e todos estão sentados em um mesmo lugar, e todos estão conversando entre si. O quê? Vocês são aqueles da nossa tribo que foram para o deserto? Por que as cores de suas escamas são tão diferentes? É isso mesmo. Ao seguir um avatar de besouro sem nome, mudamos e nos tornamos mais fortes. Caso contrário, teríamos morrido vagando pelo deserto. Avatar é... Não. O poder do Avatar é imenso. Você é tão estúpido que nem sabe o que aconteceu hoje? Mas... existe algum homem lagarto com esse tipo de poder no mundo? Nunca imaginei algo assim. Jail está falando com Hakrak. Foi certo fazer isso? Então Hakrak diz: "O que você quer dizer com isso?" Então Jail diz: "Eles podem voltar novamente. Nossa população aumentou cerca de 6 vezes. Este lugar vai se deteriorar rapidamente." Ao ouvir as palavras de Jail, Hakrak começa a pensar. Então ele diz que temos de sair daqui. E Jail fica surpreso ao ouvir isso. E Jail diz que teremos de ir para o deserto novamente. Não podemos ficar vagando pelo deserto sem nenhuma resposta. E Hakrak diz: "Não, a resposta com certeza está dentro deles. A resposta foi enviada por Deus, por meio de nossos irmãos mais velhos." Depois disso, vemos o animal do líder, e esse animal é capturado pelo povo de Hakrak, e o nome desse animal é Manon, e alguns homens lagarto estão tentando cuidar dele, mas isso está se tornando difícil para eles, porque Manon está atacando esses homens lagarto. Mas como Manon tem uma corda amarrada em sua perna, ele não consegue fazer muita coisa. Mas então Hakrak chega àquele lugar e, ao ver Hakrak, Manon se lembra de como Hakrak o havia derrotado. Por causa disso, ele começa a ficar muito irritado, mas é amarrado com uma corda. Mas Hakrak aparece na frente dele e dá a Manon algo para comer. Ao ver isso, até Manon fica surpresa, e Hakrak lhe diz que você pode comer. Então Manon começa a comer os dois irmãos, e os amigos de Hakrak ficam surpresos ao ver isso, e Hakrak acariciando a cabeça de Manon. E ele diz: "Você está pedindo mais? Será que você deveria ficar quieta?" Hakrak chega a Manon com muitos tubérculos e os dá a Manon. E Manon come esses tubérculos com grande prazer. E Hakrak, olhando para Manon, diz: "Deve haver algum sentido em Deus manter você viva. Se quiser que fiquemos juntos no futuro, você precisa saber como ser paciente." Manon. Então o estômago de Manon está cheio. Ele se senta confortavelmente e começa a descansar. Ao deixar o local, Hakrak diz a seus amigos: "Se Manon causar problemas novamente, por favor, me avise." Depois disso, Hakrak e seus companheiros estão sentados em um lugar, e Hakrak diz: "Há uma habilidade para fazer algo assim." E outro Lizarman diz que, se não fosse pela teimosia daquele cara, eu teria feito lâminas melhores há muito tempo. E Jail fica surpreso ao ouvir suas palavras. E Jail pergunta: "O que você quer dizer?" Então Lizarman explica: "Por causa da árvore." E Hakrak também fica surpreso ao ouvir isso. Então o homem lagarto começa a dizer: "No processo de fabricação, usamos muita madeira." E Hakrak pergunta ao homem lagarto: "Isso é feito acendendo uma fogueira?" E o homem lagarto diz: "Não. Você precisa queimar madeira para fazer um combustível especial." Ao ouvir isso, Hakrak entendeu e disse: "Entendi. Vou pensar no assunto e lhe digo amanhã." E assim que o homem lagarto está indo embora, aparece outro homem lagarto que não tem uma das mãos. Ele vai até o Hakrak e diz:
ouvi dizer que você está procurando um guia. E Hakrak conhece esse homem-lagarto e esse homem-lagarto sorri e diz, sim, sou um andarilho. É um corpo velho vagando à procura de um lugar para aceitá-lo. E então eu aprendo a ver o caminho. Hakrak e Jail ficam surpresos ao ouvir suas palavras e dizem a ele, aprendi a ver o caminho. Stargazer lhes diz, pelo menos as terras que não nos deixarão passar fome. Tenho algumas em mente. Não posso garantir se ainda serão as mesmas. Hakrak diz a Stargazer, outros errantes e membros de tribos. Isso significa que pode estar localizado lá? E Stargazer diz que sim. E Hakrak ainda diz a ele, se for esse o caso, tudo bem. Se eles estão contra nós, tudo o que você tem a fazer é derrotá-los e tomar o controle. Então Stargazer diz, de fato, se você tem esse tipo de vontade, pode confiar nela. E Hakrak diz a Stargazer, e você, como pode me dar fé? O observador das estrelas não diz nada depois de ouvir o Hakrak. Então ele aponta o dedo para o céu e diz, minha resposta é o céu. Não é apenas o céu. Depois disso, torna-se noite. E Hakrak diz, então você quis dizer as estrelas. Então, Stargazer diz que você está certo. Então o Hakrak pergunta a Stargazer, as estrelas se movem? E o observador das estrelas diz, não sei. Como você disse, as estrelas se movem, mas eu tenho minhas próprias regras. Se você conhece os caminhos que as estrelas tomam, pode seguir o caminho do homem sem se confundir. Eu lhe direi o movimento das estrelas agora se você verificar por alguns dias. Você ganhará a fé? Então, verificarei novamente no mesmo horário amanhã. Então o Hakrak disse a Yuru, o que está acontecendo? O Manu causou problemas? E você diz, ele parece um pouco insatisfeito. Mas como eu estava lhe dando as refeições na hora certa, ele ficou mais gentil. E Hakrak se sente bem depois de ouvir suas palavras. Então ele diz, Jail, disse que precisamos de uma maneira de nos locomover sem passar fome. Hoje, Hakrak, vendo você domar Manon, que tem um bom gosto por comida, de repente pensei em algo. Não seria possível domá-lo? Com outra coisa. E o Hakrak diz, outra coisa? Sawyer diz, por exemplo, e ele aponta para um lado com o dedo e diz, você consegue domar esses tipos de animais? E esse é o búfalo. Em seguida, uma notificação é aberta, e há uma habilidade nela, chamada herding, pastoreio. Depois disso, Nebula está falando. Dizem que a história da humanidade se dividiu em dois ramos em algum momento. Uma é a agricultura, a outra é o pastoreio. Embora a fonte dessas informações sejam jogos, de qualquer forma, a agricultura seria mais estável. De fato, as grandes civilizações também começaram perto de grandes rios, mas a tribo que escolhi foi Elizarme. Físico forte, alta adaptabilidade ambiental. O que eles são? Precisaria de mais se fosse pastoral em vez de agrícola. E nesse pacote, a tecnologia que lhe dará asas, o desgaste do ferro. Agora todos os homens lagarto estão fazendo armas de ferro juntos e vendo essas armas. Nebula está dizendo que eles podem finalmente produzir desgaste básico de ferro. Por enquanto, ele pode ser mais macio do que o desgaste de bronze bem processado. Para a tribo Hakrax, que não tinha escolha a não ser usar ferramentas de pedra, será de grande ajuda. Além disso, outra astronomia inesperada foi criada. É claro que ainda é muito primitivo para ser chamado de astronomia, mas, em um futuro distante, espero que eles façam um bom uso dele. Em seguida, Hakrak olha para o céu e diz, é exatamente como o observador de estrelas disse, as estrelas são os guias do céu. Portanto, agora não tenho escolha a não ser fazer o que penso. Depois disso, Hakrak convocou todos os seus amigos para um lugar, e Hakrak está falando com todos eles. Muito tempo se passou desde que Deus nos trouxe para esta terra. Até encontramos nossos irmãos novamente. Poderíamos tê-los chutado como eles fizeram. Poderíamos ter escolhido viver por conta própria. Então poderíamos ter vivido por mais tempo nesta terra. É claro que aqueles que foram expulsos teriam morrido no deserto, mas isso estava errado. Deus queria a salvação, não a exclusão. Isso porque beneficia mais pessoas. Ao amanhecer, sairemos daqui. Observador de estrelas, saia. Esse homem está me contando os movimentos das estrelas há vários dias. E eu confirmei que o que essa pessoa disse era verdade. O observador de estrelas será nosso guia. De agora em diante, confiaremos ao observador de estrelas para guiar nosso caminho. Informe a todos. Bem, então, explique a todos sobre para onde você nos levará. O observador de estrelas aponta para o céu e diz, depois do amanhecer, quando o sol da manhã nascer, iremos para o lado direito do sol. Continuaremos caminhando por 10 dias seguidos e depois por mais 15 dias para a direita novamente, ao longo do Lago Podre. 3 dias por trilhas desoladas nas montanhas e nos vales. Depois de caminhar assim,
encontraremos nosso destino, uma floresta sem fim. Há muitos animais selvagens lá. É uma área onde também há matilhas de outras raças. E Hakrak ri e diz: isso significa que é uma boa área para se viver. Obrigado. Você pode entrar agora. Então Hakrak começa a escalar os ossos, e todos os homens lagarto começam a olhar para ele. Então Hakrak diz a Yur: por que não comemos nenhum dos búfalos que pegamos ontem? E Yur responde: é que eu não estava com fome naquele momento. E ao ouvir isso, Hakrak lhe diz: todos trabalharam duro para pegar o búfalo de água. No entanto, você não comeu nada. Com certeza é verdade que todos trabalharam muito. E Yur diz: acho que eu não estava com muita fome, se eu me conter agora. Mais tarde, eu me perguntei se poderia comer quando estivesse realmente com fome. Foi isso que eu pensei. Hakrak fica feliz depois de ouvir as palavras de Yuri e diz a ele que você fez um trabalho muito bom. E Hakrak ainda diz: você queria comer búfalo agora, mas se conteve para o futuro. Certo. Excelente. Yur fica feliz ao ouvir o elogio de Hakrak. E Hakrak lhe diz para continuar trabalhando assim. Yur também diz que sim. E acrescenta: desde que eu não passe fome, gostaria de fazer isso. Hakrak então pede a outro Lizarman que traga uma lança. E Hakrak diz que você fez um bom trabalho, então eu devo recompensá-lo. E Hakrak dá a lança a Ur, que fica surpreso, mas também feliz. E Hakrak lhe dá a lança, o que o deixa muito feliz. E Hakrak diz às outras pessoas: além disso, aqueles que seguiram suas palavras, aqueles que resistiram ao desejo de comer o que queriam, já que vocês são dignos, eu lhes darei uma lança. E Hakrak também dá lanças a seus amigos, e depois disso, todos ficam felizes. E os outros homens lagarto estão todos pensando: isso é ótimo, e nós também queremos isso. Para isso, também teremos de fazer um trabalho muito bom. E Jail está pensando: depois de ver todas essas coisas, eu estava me perguntando o que você faria. Acho que era isso que você tinha em mente. Hakrak então vai em frente e pega o crânio de um búfalo. Em seguida, ele diz: muito bem, agora vocês todos se apresentam um a um, aqueles que são verdadeiros guerreiros. Hakrak usa um crânio de búfalo e diz: que os deuses os protejam. Nossa jornada à frente só será bem-sucedida com o espírito de paciência e espera que vocês me mostraram. Em seguida, Hakrak também a faz usar o crânio de búfalo. Então ele lhe diz: agora você é uma guerreira de ossos. Essa é a vontade de Deus. Depois de algum tempo, Hakrak faz com que todos os seus verdadeiros guerreiros usem crânios. E Hakrak lhes diz: agora temos de deixar este lugar sagrado. Mas a vontade de Deus está conosco. Por isso não estamos mais presos a um lugar. Todos gravam o Deus Besouro sem nome em sua cabeça. Não posso dizer que não será difícil, mas vamos seguir em frente sem medo. Assim como você suportou o desejo de comer o búfalo d'água. Se você suportar e seguir em frente, isso nos beneficiará. Isso beneficiará você. Vá em frente. Aguentem e sigam em frente. O Deus Besouro sem nome estará com você. Eu disse que os deuses vão me perdoar. Caro Deus Besouro sem nome, depois de ouvir as palavras de Hakrak, Deus Nébula está dizendo que não há necessidade de pedir desculpas. Se você não fizesse isso, eu não teria escolhido Hakrak como sacerdote em primeiro lugar. Em vez de alcançar o crescimento de uma nova entidade, foi ainda melhor. Além disso, Hakrak, até mesmo suas habilidades especiais finalmente viram a luz. Você se saiu bem até agora e não decepcionou minhas expectativas. Hakrak, de agora em diante, você será um iniciante de pleno direito. No dia seguinte, toda a tribo Lizarman partiu em sua jornada. Mas Manon está muito cansado e cai inconsciente. E todos começam a olhar para ele. E perceberam que todos eles também estavam muito cansados. Então Hakrak lhes diz que teremos de descansar aqui por um tempo. E Stargazer também diz: podemos descansar neste lugar por um tempo. E Hakrak diz a todos que, neste momento, estamos fazendo uma pequena pausa. E Hakrak está dizendo: se descermos por esse caminho da montanha, chegaremos ao lugar de que estamos falando? Ganharei força se descansar? Não sei o que vai acontecer, então acho que devo fazer uma pausa. Eu quase não comi nada. Já se passaram 3 dias nessa estrada? O grupo todo está muito cansado e estamos ficando sem comida. Só podemos esperar por outro milagre de Deus. Então, de repente, um homem lagarto vem correndo e diz, nervoso: um bando apareceu à nossa frente. Eles são bastardos sem escamas. Os bastardos sem escamas de que eles estavam falando são um grupo de orcs fumegantes e agora estão correndo animadamente em direção ao homem lagarto que viram, pois planejam pegar seus recursos e sair desse lugar horrível o mais rápido possível. E eles estavam confiantes em derrotar esses lagartos, pois acreditam que sua espécie é mais poderosa em termos de força. Mas, para a surpresa deles, esses lagartos não são os lagartos comuns do dia a dia.
e eles têm até mesmo toda a tripulação com eles. Com isso, eles perceberam instantaneamente que haviam feito besteira e congelaram de medo. Observando a reação deles, Hakrak não pôde deixar de zombar de sua tolice, comparando-os a mariposas cegamente atraídas por uma chama, sem saber do perigo que estavam correndo. No entanto, eles estavam atordoados demais para sequer reagir, e olhando para suas unidades, parecia que esses lagartos estavam mais bem equipados do que eles. Com isso, o líder dos orcs imediatamente abaixou a arma e inclinou a cabeça, pedindo perdão a Hakrak e explicando que não pretendiam fazer tanto barulho. Eles estavam apenas com pressa, pois queriam sair do cânion o mais rápido possível. Isso confundiu Hakrak, pois, como ele havia observado a encosta, não parecia haver problema e, de acordo com Stargazer, o cânion em que estavam agora levaria 3 dias para ser atravessado. Mas como eles haviam suportado tudo até agora, certamente seriam capazes de suportar mais 3 dias. Além disso, à medida que o ambiente mudava, coisas comestíveis começaram a aparecer aqui e ali, então ele não conseguia entender por que eles queriam sair daquela colina o mais rápido possível. Por sua vez, ele pediu aos orcs que explicassem melhor, o que o Orc Lord não hesitou em fazer, explicando-lhes que eles nem pensariam em deixar sua casa. Mas eles não tiveram escolha e, por isso, fugiram, porque um monstro havia aparecido. Isso surpreendeu o grupo de Hakrak. Se o grupo de orcs fosse culpado de alguma coisa, eles teriam de se redimir. Mas Hakrak achou que isso era desnecessário e, seguindo as regras da região selvagem, Jail recomendou que tirassem o que os orcs tinham, mas Hakrak não fez isso. Em vez disso, assim como Jael deu comida a Hakrak e Hakrak deu comida a Manum, ele também deu um pouco de comida aos orcs, o que o líder dos orcs não esperava receber, e por isso se curvou tanto que sua cabeça tocou o chão, enquanto Hakrak deixava o orc fazer o que quisesse, mas enfatizou que não foi dado em vão. Então pediu ao orc que lhe contasse mais sobre o monstro, o que ele fez com prazer, e lhe contou com detalhes exatos. O grupo de orcs vivia nas proximidades. Eles não podiam se aprofundar nas montanhas, pois havia espécies mais fortes e, principalmente, carnívoras. No entanto, em comparação com a região selvagem, era fácil encontrar comida nessa área, portanto, não era um grande problema para um grupo de 30 orcs. Mas um dia um monstro apareceu. O monstro aparentemente tinha a parte superior do corpo dura e parecia rastejar no chão como um inseto com muitas pernas, e tinha mais de 20 metros de comprimento. Enquanto isso, Nebula reconheceu exatamente o que era quando ouviu a descrição. Sem dúvida, é uma abominação. O enredo do jogo, The Lost World, era que os deuses antigos haviam deixado o planeta. No entanto, os deuses foram os únicos que desapareceram, e as inúmeras espécies e criaturas que serviam aos deuses permaneceram. Entre elas estava a abominação, em termos simples. Era como um monstro-chefe gigante que aparecia no campo, e quem se arriscasse e o caçasse receberia um prêmio correspondente. O problema é que é difícil lidar com ela para uma civilização de baixo nível, e a razão pela qual ele tinha certeza disso era simples. A abominação foi uma criação dos deuses. Portanto, existiam modificadores de divindade para suas habilidades. Isso significa que suas habilidades serão incríveis. Não será tão alta, porque está em campo, em vez de estar dentro de uma masmorra. Mas, considerando suas habilidades básicas e especiais, ele será mais forte que Hakrak com mais D3. E se eles tivessem uma luta igual, Hakrak provavelmente seria ferido. E mesmo que não ficasse, o resto dos guerreiros sofreria ferimentos. Com isso, Nebula estava considerando se deveria dar a eles uma dica para fazer um desvio. No entanto, também não era uma boa ideia fazer isso, porque o clã de Hakrak e a manada de búfalos estavam todos perdendo energia. Mas, para a surpresa de Nebula, Herek provou mais uma vez porque foi escolhido por ele, como se Hakrak tivesse um pensamento semelhante ao dele. Hakrak chamou Stargazer e perguntou-lhe se havia uma maneira de dar a volta por cima. Ao que Stargazer respondeu que sim, mas eles teriam de voltar para a região selvagem e caminhar ao redor da montanha por 8 dias. Instantaneamente, Hakrak balançou a cabeça como se não tivesse gostado do que ouviu. Parece que eles não podem fugir sem nem mesmo ver como é o adversário. Mas, como eles temiam, ele era indubitavelmente forte. Tinha cerca de 15 metros de comprimento, o que era menor do que o descrito pelo Or, mas não era de forma alguma pequeno. O corpo era alongado e coberto por uma casca externa dura. Tinha até um par de presas venenosas. Pendurada no topo da pele externa havia uma estrutura de pedra meio destruída, o que significava que o povo antigo havia servido a essa criatura. O musgo que cobria a estrutura revelava a idade da criatura, e seu nível de divindade era 3. E como sua força básica era 120, ela ainda seria mais forte que Hakrak,
mesmo que o controle divino fosse usado. E mesmo que o grupo de Hakrak não pudesse ver as estatísticas da criatura, eles pareciam intimidados pelo antigo coleoptera enquanto ele torcia seu corpo sob o vale. E não ajudava o fato de seus movimentos sacudirem o chão. E o Senhor dos Orcs até lhes revelou que a turbulência era causada pelo fato de a criatura estar apenas se movendo durante o sono. Com isso, você perguntou a Hakrak se eles deveriam fugir. No entanto, Hakrak sabe muito bem que isso custaria caro. Com isso, Hakrak não tinha certeza do que fazer em seguida. Mas, enquanto esperavam a decisão de Hakrak, Joel estava inspecionando os arredores e notou o enorme rochedo na beira da colina. Assim, ela imediatamente se aproximou de Hakrak e lhe disse que eles deveriam lutar, pois tinham a vantagem. Isso fez com que Nebula se interessasse pela opinião de Jaal e, por isso, deu uma breve olhada nas estatísticas dela. Ao revelar a ele que ela tem a classe Arbiter, isso significa que a pessoa é de confiança do clã, o que ele já sabia. Mas o nível de inteligência dela é maior do que o de Hakrak e continua aumentando. Mas o mais interessante é sua habilidade especial, a intuição. Essa era uma habilidade especial que não havia aparecido até recentemente. Talvez tenha sido criado recentemente devido a experiências recentes. Com isso, Nebula guardou as próximas palavras de Geol. Para sua surpresa, Jail falou sobre o que o artesão de ferro fazia para aquecer o ferro. Até agora, eles estavam soprando ar com a boca, balançando as mãos ou rasgando grandes pedaços de casca de árvore e ventilando-os. No entanto, o Iron Craftsman parece usar um método diferente, uma ferramenta especial chamada Fole. Ele era capaz de soprar muito mais vento e era mais conveniente. E com isso, Hakrak entendeu o que Jail estava tentando transmitir, e que, usando ferramentas, menos energia pode ser usada para projetar mais energia. Mas o problema é que eles não têm uma ferramenta como o Fole. Além disso, essa ferramenta foi feita pelo artesão, depois de ele ter pensado nela por um longo tempo. Em resposta, Jail esclareceu que eles não precisarão de uma ferramenta tão sofisticada. Uma ferramenta simples será mais do que suficiente. Como o monstro com o qual eles precisam lidar está dormindo no fundo da encosta e eles estão em uma elevação muito maior, eles não são diferentes de um artesão sentado em frente a uma forja. Portanto, se eles apenas se prepararem e agirem de acordo, poderão aquecer o metal. Essas palavras, por si só, não faziam sentido para Hakrak ou para o resto dos guerreiros, mas Jaol continuou a lhes contar uma ideia específica que tinha em mente. Hakrak e os guerreiros acenaram com a cabeça e aceitaram bem. Isso também era verdade para Nebula. Então ele usou um milagre para invocar uma borboleta azul na frente de Hakrak. E os guerreiros se perguntaram o que estava acontecendo quando uma borboleta azul apareceu fora de época no deserto. Enquanto Hakrak olhava fixamente para as asas da borboleta, seus olhos começaram a brilhar e, em seguida, levantou os cantos da boca, pois isso era um sinal de que Deus havia dado permissão. Com isso, ele decidiu fazer o que Jal havia acabado de dizer. E assim, eles foram imediatamente para a encosta íngreme e acidentada. Na parte inferior da colina, onde o antigo coleoptero estava se contorcendo e dormindo, havia uma encosta íngreme com um ângulo de cerca de 70 graus. Isso significava que, se Hakrak e seus guerreiros lutassem contra os antigos coleoptera lá, eles não poderiam se mover facilmente devido à encosta íngreme e provavelmente entrariam em contato direto com os antigos coleoptera. Eles não conseguiriam se movimentar facilmente devido ao declive íngreme e provavelmente entrariam em contato direto com o antigo coleoptera. Por outro lado, o gigante coleoptera antigo tinha muitas pernas, portanto, seria capaz de escalar uma encosta ainda mais íngreme. Mesmo assim, isso não importa, porque Hakrak será o único a se aproximar dele. Porque, de acordo com o plano, o único momento em que Hakrak se aproximaria do antigo coleoptera seria quando eles o matassem. E, com apenas alguns momentos de preparação, os guerreiros estavam agora posicionados ao lado das pedras que Hakrak havia apontado. Eles não estavam com as mãos nuas. Eles encontraram e arrancaram algumas árvores altas na área e estavam segurando uma delas inteira, para rolar as pedras e esmagá-la até a morte. Era de fato um plano simples, mas um plano que exigia imaginação. Até mesmo Hakrak achava que enfrentá-lo e combatê-lo cara a cara era a única maneira. Mas Jaal, por outro lado, pensava de forma diferente. Jaal não sabia exatamente como expressar isso, mas estava usando seu conhecimento para provar com ações reais que era possível mover coisas grandes com pouca força. E, aos olhos de Nebula, seu conhecimento poderia ser chamado de física para sistematizá-lo, pois ela estava basicamente aplicando os princípios de massa e energia cinética juntamente com energia posicional e alavancagem. Mas isso não significava que Jaal se tornaria um físico de repente. No entanto, assim como as habilidades do artífice de ferro influenciaram a intuição de Jaal, um evento poderia influenciar muitos indivíduos.
o que é uma coisa boa para Nébula. Assim, ele observou ansiosamente cada movimento deles, e como tudo estava pronto, os guerreiros entraram em ação imediatamente. No entanto, as pedras não se moveram imediatamente. Assim, Jaal fez um sinal de batida, o que foi eficaz, pois as pedras começaram a tremer cada vez mais. E não demorou muito para que um pedregulho rolasse sobre o cume. Mas para pegar um crustáceo daquele nível, seria melhor que todas as pedras o atingissem ao mesmo tempo. No entanto, não foi o caso, pois eles só conseguiram arremessar um, e isso não foi suficiente. Isso apenas enfureceu a criatura e, portanto, ela imediatamente subiu a colina para atacá-los. E mesmo com seu corpo grande, esse monstro era rápido e, com isso, Nébula sabia que era tarde demais. Assim, ele assumiu o corpo de Hakrak com controle divino. Instantaneamente, Hakrak empurrou com sucesso o segundo pedregulho que estava prestes a rolar sobre o cume com grande força. Em seguida, começou a empurrar com força o terceiro pedregulho, que não estava se movendo facilmente por ser o maior dos três. Ainda assim, com Nébula dentro dele, ele conseguiu empurrá-lo até a borda. Mas, ainda assim, Hakrak sabia que a criatura não iria simplesmente correr em direção à rocha de frente. Então, ele segurou sua lança e pulou do cume da montanha, voando 300 metros no ar, e atirou a lança com toda a sua força. Com isso, a lança atravessou o ar como um raio de luz e penetrou na carapaça do antigo Coleoptera. E, embora fosse um ferimento pequeno, foi suficiente para restringir seus movimentos por um momento. Com isso, o antigo coleóptero recebeu o pedregulho como se estivesse em uma promoção, do tipo compre um e leve outro. E como a pedra caiu diretamente na cabeça do antigo coleóptero, ele morreu em um instante. Depois de ver a morte do monstro gigante, o grupo gritou por Hakrak, pelos guerreiros e pelo grande deus Besouro. Enquanto isso, Nébula estava encantada com o resultado, mas o que importava não era o aumento dos pontos de fé. Seu nível de divindade não havia mudado, pois o aumento de nível havia ficado mais lento, e não havia muita XP. O que realmente importava era o item que ele ganhou com isso, a essência da abominação. Quando se tratava de ser um deus, seu maior poder era a capacidade de criar algo. Assim como Nébula foi capaz de criar larvas suficientes para alimentar o Lizardman devido à sua pequena área, os insetos, cada deus foi capaz de criar recursos de acordo com suas áreas usando pontos de fé. Entretanto, para criar algo que não existe no mundo, era necessário usar recursos igualmente incomuns. E essa seria a essência da abominação. E com essa essência seria possível criar uma criatura. Essas criaturas são geradoras de recursos de fé que espalham a palavra de Deus por meio de sua própria existência. Além disso, é possível crescer e, se alguém a elevar a um nível mais alto, ela obteria o título de apóstolos ou encarnações e poderia ser empregada como armas estratégicas úteis no lugar da vontade de Deus. E se o método de criação em si fosse o mesmo do jogo anterior, ele poderia facilmente criar uma criatura, o que, por sua vez, o fez pensar no que fazer. No entanto, ele decidiu não criar uma imediatamente, pois custa muito para manter no início, e é melhor criar uma criatura em outro momento, mesmo que todos os recursos necessários tenham sido coletados. Por enquanto, a prioridade era usar os Faith Points para ajudar Hakrak e o grupo, mas pelo menos Nébula havia aprendido que o programa Creature Maker, que estava no jogo The Lost World, também estava disponível para ele agora. Assim, ele deixou a janela do programa aberta em sua visão. Enquanto isso, Jail se aproximou do monstro derrotado, curioso para saber se eles poderiam usar a carne desse monstro como alimento. Ela cortou a ponta do pé do antigo Coleoptera. No entanto, seu aroma não era agradável. Ainda assim, não era um sinal para não comê-la. Então, ela o colocou na boca antes de cuspi-lo imediatamente. Mas ela admite que o gosto não é tão ruim e que também é comestível. No entanto, ainda é difícil comê-lo cru. Isso a levou a pensar se seria possível adicionar outros ingredientes, como uma grama perfumada comestível, e cozinhá-la no fogo. Alguns instantes depois, ela preparou uma refeição feita com as pernas do monstro, que Hakrak consumiu com cautela. Mas, quando a carne tocou suas papilas gustativas, ele se surpreendeu com o fato de que era comestível, embora um pouco insípida. Seu aroma era bastante agradável, e ao ver a reação dele, já orgulhosamente chamou aquilo de cozimento. Ela cobriu a carne com ervas aromáticas comestíveis e a cozinhou no fogo, o que Hakrak apreciou por ela ter pensado em uma solução tão rápida, pois ele estava pensando em jogar a carcaça do monstro fora, já que o cheiro era muito forte. Mas, com ela cozinhando, parece que a lista de alimentos comestíveis aumentou e,
Por isso, ele perguntou se ela também poderia ensiná-lo a cozinhar, e ela respondeu que sim. No entanto, antes disso, ela quer abordar uma preocupação que ocupou sua mente por um tempo, e que ela viu que o líder orc anterior também tinha um sucessor. E como Hakrak também é um líder, ele também precisa encontrar um companheiro em breve. Essa sugestão repentina dela o congelou imediatamente, e a carne que ele estava comendo ficou presa em sua garganta, mas ele conseguiu engoli-lo devido à garganta excepcionalmente larga com que os homens lagarto nasceram. Ainda assim, ele ficou surpreso com as palavras de Girol, pois nunca havia se preocupado muito em encontrar uma companheira nos últimos anos. Ele estava preocupado com suas preocupações com Deus, com a tribo e com a sobrevivência em geral. Mas antes que ele pudesse pensar em uma resposta, Jaal disse que ele estava envelhecendo e que isso era necessário para a estabilidade da tribo. E ver que ela estava falando sério sobre isso, ele se levantou, se recompôs e perguntou a Jaal se o que ela queria dizer era uma parceira, ao que ela confirmou. E se ele nunca havia pensado nisso, então que tal considerá-la? Mas, devido à rapidez com que tudo isso aconteceu, ele não tinha certeza de como responder. Felizmente, aconteceu outra coisa que ele precisava fazer. Ali estava o altar quebrado pela pedra e, dentro dele, algo brilhava, refletindo a luz do pôr do sol. Entre os fragmentos do altar havia uma tábua feita de ouro. Isso foi uma surpresa para Nébula, mas a tábua de ouro que Hakrak encontrou era uma relíquia muito comum. Se alguém tivesse a sorte de se deparar com uma ruína antiga, poderia encontrar uma biblioteca de obras caligráficas repleta de linguagem escrita daquela época. Os povos antigos escreviam sobre tudo, portanto, seria considerado uma grande sorte se os escritos encontrados não fossem simplesmente sobre a construção de casas ou outros assuntos triviais. No entanto, essa é uma descoberta decente. Hakrak e o grupo não sabiam o que estava escrito na tábua de ouro, pois não sabiam o que os caracteres significavam. Mas para o jogador, todas as informações foram reveladas. A inscrição na tábua de ouro é uma introdução à antiga civilização que já foi chamada de Império Kalambar. Ela consiste basicamente em escritos sobre a grandeza do Império Kalambar e suas conquistas. Portanto, não há muitas informações importantes a serem obtidas. No entanto, além de seu valor como fonte de informações sobre uma civilização antiga, ele dá uma dica sobre outros vestígios antigos do Império Kalambar. Mas a civilização precisa ser muito mais avançada para traduzi-lo e, como o mundo perdido estava repleto de civilizações antigas, não seria necessário atingir o nível de desenvolvimento da civilização moderna na Terra, onde uma estrutura para interpretar os hieróglifos egípcios poderia ser estabelecida com base na famosa Pedra de Roseta. No entanto, era necessária uma sociedade diversificada com arqueólogos, linguistas, universidades e conhecimento suficiente de várias civilizações. Portanto, neste momento, a tábua não é diferente de lixo, mas como a própria tábua de ouro era uma peça de metal muito brilhante, ela atraiu a atenção dos homens lagarto. Ior chegou a pegá-la e tentar comê-la, mas, para seu desânimo, Stargazer lhe revelou que ele não poderia fazer isso, pois se trata de um metal chamado ouro, e dizem que a cor não muda nem apodrece mesmo depois de muito tempo. É por isso que eles são um pouco mais valiosos. Entretanto, o ouro era um metal macio e não lhe serviria melhor do que o ferro no momento. Valeria a pena ter o metal precioso como decoração, mas esse tipo de arte não era familiar para o Lizarma em comparação com outras espécies. Com isso explicado, eu ainda estava com fome, então Stargazer sugeriu pegar um cervo. Sua carne é doce e deliciosa, e eles ouviram dizer que os orcs haviam encontrado rastros de veados antes, então deveriam ir agora, antes que a noite chegasse. Assim, os outros decidiram ir embora, jogar a tábua e deixá-la de lado. No entanto, Hakrak não tinha a intenção de jogá-la fora. Parecia que Hakrak realmente gostava da tábua de ouro. Por isso, ele disse aos outros que fossem embora sem ele enquanto ele pensava no que fazer com a tábua. E ele estava tão absorto com ela porque tudo morre, rotos e desaparecem. Não há nada no mundo que não mude, mas essa tábua de ouro não apodrece. Portanto, Hak tem a sensação de que aqueles que fizeram essa tábua tentaram preservar algo nela, mas ele não tem a menor ideia de por onde começar. Então, ele ficou olhando para ela por um tempo. Alguns momentos depois, Jaure apareceu para lhe dizer que todos estavam prontos para dormir, mas Hakrak viu isso como um momento oportuno para pedir a opinião de Jael. Assim, ele lhe disse o que achava dessa tábua, e, vendo que ela entendia perfeitamente aonde ele queria chegar, Hakrak disse que também havia notado que as gravuras tinham regras, pois havia formas iguais. Isso, por sua vez, fez com que Geol apontasse que é semelhante às marcas de caça que seus guerreiros fazem. E assim como ele é o único Lizarma usando um casaco de pele,
que ela disse especificamente para ele usar. E isso porque ela queria que ele tivesse um item distinto que o diferenciasse, um símbolo como líder da tribo. Com isso, sua compreensão se amplia. Mas, ainda assim, era muito cedo para ele entender o que esse símbolo significava. Poucas horas se passaram e ele ainda estava em frente ao servo sacrificado, olhando atentamente para a tábua. Enquanto isso, Nebula viu uma pequena possibilidade. Com seu apoio, Hakrach poderia ser capaz de inventar letras primitivas, especialmente quando a força de vontade de Hakrach era alta. Portanto, era provável que ele continuasse prestando atenção em algo que lhe interessava, e assim ele tentou. Mas um Deus que desse conhecimento direto à sua tribo consumiria uma grande quantidade de pontos de fé. Mas dar dicas não era diferente de um milagre normal, e com isso, Hakrach viu algo estranho. Parecia que os insetos estavam se movendo de acordo com certos padrões, como se houvesse uma mão invisível guiando-os. Essas alucinações apareceram e desapareceram várias vezes diante dos olhos de Hakrach. Ele achava que os movimentos de contorção pareciam familiares, e sua percepção não estava muito longe. Ele estava pensando que o movimento desses insetos era semelhante às gravuras que os povos antigos fizeram na tábua de ouro. Com isso, Hakrach pensou em algumas coisas e desenhou no chão com uma vara. No início, ele copiou os caracteres da tábua de ouro. Depois, rabiscou coisas que não eram letras ou símbolos. Logo depois, apagou as linhas que havia deixado no chão com as mãos, perdido em seus pensamentos. Agora ele estava pensando que talvez não fosse o ouro que não apodreceria com essa tábua de ouro, mas que poderia ser outra coisa. E com isso, ele passou a noite escrevendo no chão com o bastão. E quando amanheceu, Hakrach foi até a tenda de Jaal e a acordou. Ela inicialmente pensou que poderia haver algo errado, mas Hakrach esclareceu que tinha algo para lhe mostrar, e Hakrach parecia um pouco animado. Então, ela decidiu segui-lo, e quando foram para um terreno limpo, Hakrach começou a escrever. Primeiro, ele desenhou um triângulo e duas linhas perpendiculares com o bastão e explicou a Jaal que aquele era ele, um lagarto macho. Isso intrigou Jaal. Então ela pediu para explicar melhor. Então, Hakrach desenhou um triângulo invertido e duas linhas e explicou que era ela, para ser mais preciso, uma lagartixa fêmea. E vendo que Jaal entendia o que ele queria dizer, Hakrach começou a desenhar duas linhas entre os dois desenhos. Hakrach ficou em silêncio depois de desenhar essas duas linhas, então Jaal não teve escolha a não ser perguntar primeiro. Em resposta, com um tom mais sincero, Hakrach explicou que esse símbolo significava tornar-se companheiro um do outro, e essa também foi a resposta dele ao que ela perguntou. Com isso, eles olharam atentamente um para o outro, mas Jaal sentiu que algo estava faltando no símbolo que Hakrach escreveu. Então, ela pegou o bastão de Hakrach e desenhou um círculo, e Jaal perguntou a Hakrach se ele entendia o que isso significava. E, com certeza, ele respondeu que sim. E, com isso, os dois lagartos ficaram em silêncio sob a luz suave do sol da manhã, pois estavam em um momento de clareza, conforto e a sensação de estarem exatamente onde deveriam estar. Aperte o botão curtir e obrigado por assistir. Reencarnando em um Deus chamado Nebula. No entanto, ele não está sozinho nesse reino divino, pois havia outros 27 deuses e eles precisam lutar para se tornar o único governante do planeta, e remodelá-lo de acordo com sua visão. Parte do desafio deles é encontrar e influenciar uma tribo adequada. E, felizmente para Nebula, um lagarto chamado Hakrach foi perspicaz o suficiente para perceber quais eram suas intenções. Assim, depois de preparar o que era necessário, eles seguiram a vontade de seu Deus e deixaram um santuário. No entanto, o caminho estava repleto de perigos, pois eles precisavam derrotar uma abominação para continuar a percorrê-lo. Felizmente, com a inteligência de Jaal e o poder de seu Deus, eles conseguiram matá-la sem perder nenhum de seus homens. E, por causa disso, eles até ganharam uma tábua que continha a linguagem dos antigos habitantes. E, com isso, Hakrach inventou a escrita. E Hakrach ficou com o cão dentro dele, pois usou essa habilidade recém-descoberta para dar uma surra naquele Shao-Ti que sempre o apoiou. Agora vamos para a próxima parte. Uma notificação do sistema apareceu, informando a Nebula que Hakrach havia de fato inventado a escrita. E assim, Nebula se alegrou por dentro, pois não havia ninguém para observá-lo se ele expressasse isso. No entanto, ainda serão necessárias muitas gerações para desenvolver mais. No entanto, esse ainda era o estágio inicial do jogo. Agora, Nebula só precisa aproveitar o show, porque como Hakrach e Jaal decidiram ser companheiros um do outro, o clã comemorou esse assunto com um festival. À primeira vista, pode parecer uma simples caçada, mas capturar a maior presa para presentear o cônjuge é a forma como os homens lagartos celebram suas cerimônias de casamento. E Hakrach mais uma vez provou sua elegibilidade como companheiro ao oferecer o maior servo à sua noiva. Mas, para sua surpresa,
Geo também havia conseguido capturar um servo, mas ela fez com que parecesse tão fácil em comparação com a forma como Hakrak o fez. Nem mesmo Nebula conseguiu segurar uma risada fraca. Parece que Hakrak teria uma vida de casado interessante. Após o casamento, Hakrak devolveu a terra aos orcs, e o orc não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Então ele perguntou a Hakrak se ele tinha certeza, com confiança. Hakrak respondeu que sim, pois o monstro era um obstáculo que eles tinham de derrotar, afinal. E ele também mencionou que essa era a terra deles para começar, então eles podem simplesmente viver aqui novamente, como costumavam fazer. Com isso, o Lorde dos Orcs não pôde evitar que sua lágrima saísse. Ele não esperava que alguém fosse tão gentil. Assim, de todo o coração, ele se curvou diante de Hakrak e expressou sua gratidão. Agora eles devem a ele e a seu clã um grande favor, e ele gostaria de retribuir. E como eles estão planejando ir mais fundo nas montanhas, ele ofereceu que seu filho liderasse o caminho para eles, já que eles vivem aqui há muito tempo. Portanto, eles conhecem um caminho pelas montanhas que é mais largo e não é tão acidentado. Hakrak assentiu com satisfação diante do gesto generoso. Mas antes que eles pudessem partir, o Orc Lord agradeceu a Hakrak mais uma vez, porque antes disso, eles viviam sendo importunados por feras e tribos maiores. Mas, graças a ele, talvez eles consigam superar isso, e eles nunca esquecerão esse favor. Isso fez Hakrak sorrir e ele acenou com a cabeça em sinal de compreensão. E, sem mais nem menos, Hakrak e seu clã seguiram seu caminho com pressa. Tudo parecia estar indo bem. No entanto, Nebula sabia que esse jogo não era tão fácil assim. A razão pela qual havia tantos encontros aleatórios e eventos negativos no mundo perdido é provavelmente porque ele é baseado em um mundo real, e ele já pode prever qual será o próximo evento. E, assim como Nebula esperava, nos dias seguintes, Hakrak soube de outra tribo não muito distante que também estava constantemente procurando por perigos ao seu redor. Hakrak não reconheceu as pegadas, mas o apanhador de estrelas reconheceu. É uma pegada de sapo. Hakrak sabia muito sobre os sapos. Eles eram escorregadios, nadavam bem, saltavam para cima e para baixo, e algumas até tinham veneno. E ele sabia de tudo isso porque agora eles podem comer as que têm veneno depois que Deus lhes deu sua bênção. Muitas rãs viviam nos lagos, e quando chegava o fim do inverno, elas ficavam sem comida e tinham de sair da hibernação. Os homens lagartos pegavam e comiam. As pegadas pareciam semelhantes às deixadas pelos sapos que os homens lagarto haviam comido, mas eram muito diferentes em tamanho. Assim, Stargazer esclareceu que eram dos homens rã, uma espécie que anda sobre duas pernas. Eles também podem falar e pensar como eles. Isso surpreendeu Hakrak, pois os homens rãs eram raros, já que seus habitats naturais eram poucos e distantes, como rios e lagos. Mesmo para os homens lagar, com sua ampla gama de atividades, era difícil encontrar homens rã. Assim, Hakrak procurou avidamente entre os arbustos e contou as pegadas. Para sua surpresa, não havia apenas uma, mas várias delas. Com esse número, parecia que se tratava de uma tribo maior do que a deles, e essa pegada indica que eles também devem estar explorando. Isso fez com que Hakrak perguntasse a Stargazer se esses homens rãs eram beligerantes, ao que ele respondeu que talvez fossem, já que eles se estabeleceram aqui primeiro. Mas esse nem sempre é o caso. Eles são iguais a qualquer outra espécie bípede. Alguns são bons e outros são ruins. Com isso, Hakrak decidiu retornar à sua base temporária para discutir o assunto com os outros. Depois que a reunião terminou, Hakrak disse a todos que montassem seus acampamentos da forma mais ampla possível. Essa ideia que veio de Jao tinha o objetivo de enganar os homens rã, fazendo-os pensar que seu clã é grande quando visto de fora. E há muitas árvores, então é fácil fazer uma fogueira. E eles terão um grupo de guardas para vigiar as fogueiras à noite. E se eles fizerem mais fogueiras aqui e ali, os homens rãs pensarão que o grupo deles tem o dobro do tamanho real. Apesar de as fogueiras não serem úteis, também será bom manter a vigilância à noite, tendo em mente que os guerreiros farão um reconhecimento. Essa era uma boa ideia. No entanto, Hakrak observou que o trabalho deveria ser distribuído igualmente entre os homens lagarto que ficam de guarda para que ninguém reclame, o que ela entendeu. E com isso, alguns momentos se passaram e seus planos se tornaram realidade. E agora eles se sentiam mais confiantes para descansar, mesmo que a outra tribo os estivesse observando. E, de acordo com suas expectativas, logo após as montanhas, várias silhuetas de sapos podiam ser vistas, e após alguns dias, eles trocaram de base. Felizmente, eles não encontraram nenhum homem rã. Durante esse tempo,
prepararam muitas coisas para garantir a segurança da tribo. A essa altura, Nebula até duvidava que houvesse muitos jogadores mais bem-sucedidos do que ele, pois a criação de gado transcorria sem problemas e o estilo de vida das moradias estava evoluindo rapidamente para se adaptar ao ambiente alterado. O mais fascinante foi a rapidez com que eles estabeleceram o conceito de escrita. E tudo isso graças a Hakrak, que estava usando ativamente a linguagem escrita que havia descoberto recentemente. Quando os guerreiros voltavam do reconhecimento, eles sempre ouviam o que eles viam na grande e larga rocha no meio da aldeia. E ele sempre marcava o formato do rio na grande rocha. Na rocha, a aldeia foi marcada no centro, e as distâncias foram marcadas com base em uma escala específica para mostrar a topografia da área. Para ser exato, era um mapa desenvolvido a partir de marcas de caça, mas a ideia de fazer um registro permanente como a linguagem escrita foi aplicada. Esse registro foi realmente útil, ajudando os guerreiros que estavam divididos em grupos a descobrir os terrenos ao redor enquanto Hakrak estava ausente. E isso serviu como uma oportunidade para que o clã se interessasse pela utilidade da escrita e dos registros, o que foi possível porque seu estilo de vida agora mais estável lhes permitia mais tempo livre. Em vez de fazer com que eles se sobrecarregassem, Hakrak recomendou que mantivessem registros escritos enquanto realizavam suas diversas atividades. Por exemplo, ele lhes disse que cada um poderia anotar quantas peças de frutas haviam coletado por dia, para que fosse possível saber exatamente quem trabalhava menos e quem trabalhava mais. E quando os homens lagarto começaram a registrar as coisas, aqueles que eram mais diligentes reduziram a quantidade coletada por uma margem razoável, em vez de criticar seus colegas homens lagarto, enquanto aqueles que não conseguiram coletar mais. Isso provou ser eficaz para melhorar a produtividade de todos. Era exatamente como Hakrak esperava. No entanto, ele obteve mais informações do que esperava. Percebeu que, quando confiavam em suas memórias, viviam se comprometendo. Isso causava estresse emocional, pois alguns eram mais diligentes, enquanto outros eram preguiçosos, e ninguém podia dizer nada porque não havia provas claras. Agora, porém, todos estão sendo cuidadosos, pois sabem que os registros são permanentes. E, embora a ideia de Hakrak não tivesse sido reconhecida pelo sistema de jogo, Nebula percebeu a origem da ideia de Hakrak. Uma simples descoberta não tinha sentido. Uma vez iniciada a cultura da escrita e do registro, eles poderiam fazer uma variedade maior de coisas do que antes. E perceber a importância dessa ideia foi o primeiro passo. Com isso, Nebula ficou encantada, pois eles estão se saindo melhor do que ele imaginava. E Nebula não tinha sido capaz de prestar muita atenção ao clã Hakrax recentemente. Embora o clã Hakrax fosse a única tribo de Nebula, ele tinha muitas outras coisas para fazer, assim como no jogo The Lost World, pois os deuses tinham muitas outras responsabilidades além de gerenciar suas tribos. Atualmente, a Nebula tinha 3 grandes enxames de insetos. Esses enxames não eram simplesmente controlados por Nebula. Cada grupo havia se transformado em sua própria entidade. Um desses enxames era o enxame de gafanhotos no oeste que beneficiava indiretamente Hakrak e seu clã. Esses gafanhotos se concentravam em perturbar e eliminar fatores que pudessem representar uma ameaça ou criar variáveis desnecessárias para o clã de Hykra. E o segundo enxame de insetos, do qual Hakrak e seu clã nem sabiam, estava no extremo sul da floresta. No jogo, havia um truque chamado Small Area XP Farm, e o sul da floresta era dedicado a isso. Nesse local, Nebula estava criando e cultivando todos os tipos de insetos para transformar a área em um ninho cheio de insetos. Por causa disso, Nebula conseguiu aumentar o nível de sua pequena área de 3 para 4, o que, por sua vez, lhe deu uma nova habilidade. Mas esse é um método que ele não teria sonhado em fazer se houvesse outros jogadores por perto, porque eles definitivamente não ficariam apenas observando e não fariam nada ao ver esse tipo de cultivo. Mas como o ponto de partida de Nebula ficava na parte externa da península, parece que outros jogadores ainda não a descobriram, e ele definitivamente precisa tirar vantagem do fato de ter começado em uma área com apenas alguns outros jogadores. Mas se outros jogadores estivessem por perto, haveria muitos benefícios técnicos de um choque de civilizações, como quando o clã de Hakrak e a tribo Pele Azul se encontraram. Portanto, em vez de Nebula estar à frente dos outros jogadores, pode-se dizer que ele estava tentando compensar as perdas potenciais, pelo menos por enquanto. E o fato de que a capacidade de Hakrak e o status da tribo estão atualmente acima da média. Portanto, ele estava mais confiante para passar à frente dos outros. Mas isso é apenas o começo, porque o que acontecerá a seguir será ainda mais perigoso do que qualquer coisa já experimentada. Então, Nebula observou o primeiro encontro entre as duas tribos. Quando um dos guerreiros de Hakrak foi até ele e o notificou de que os homens Hans estavam vindo em sua direção. Em resposta,
Hakrak lembrou o guerreiro da importância de fornecer informações detalhadas em tais relatórios, especificamente, o número de inimigos, seu armamento e a velocidade de sua aproximação. O guerreiro rapidamente se desculpou pelo descuido e, em seguida, forneceu os detalhes necessários. Havia 7 no grupo. Todos eles estavam armados e estavam se aproximando lentamente. E há mais uma coisa que até mesmo Hakrak ficou surpreso com o que o guerreiro disse. Mas ele decidiu não pensar muito sobre isso antes de ver e julgar as coisas por si mesmo. E o fato de estarem armados, mas se aproximarem a pé, significa que há uma chance de conversar. Seu número também é pequeno. Com isso, Hakrak decidiu liderar 10 guerreiros armados para encontrar os homens Hans antes que eles chegassem à aldeia. Ele levou 10 porque eles precisavam de mais números para segurança, mas eles também não deveriam parecer intimidadores apenas para conversar. E como as duas tribos se encontraram em uma pequena clareira na floresta, os guerreiros estavam observando e fornecendo informações sobre os homens Hans até agora. Portanto, sua primeira visão dos homens Hans não era completamente desconhecida. Sua pele era escorregadia e eles eram um pouco menores do que os homens lagarto. Caracterizavam-se por seus olhos grandes e pálpebras transparentes, e seus pescoços curtos e corpos que pareciam duros e firmes pareciam comuns aos homens Hans. E Hakrak confirmou que a nota especial transmitida pelo guerreiro era verdadeira. Havia 6 homens Han, ao lado deles, um homem lagarto com escamas marrom acinzentadas, o que o fez pensar na possibilidade de que se tratasse de um esforço para fazer as pazes. E vendo a tensão entre o grupo, o líder dos homens Han quebrou o gelo ao se apresentar primeiro. Ele se autodenominou Shunin, filho do grande líder da tribo, Oloi, e eles não têm intenção de lutar contra eles. Vendo que esses homens Hans eram corteses à sua maneira, Hakrak também se apresentou e enfatizou que eles não tinham intenção de levantar suas armas. E enquanto os dois líderes conversavam entre si, as duas tribos que estavam de guarda voltaram à posição de descanso. Ainda assim, Hakrak não pôde deixar de pensar que teria sido melhor se o líder da tribo tivesse vindo pessoalmente. Mas Hakrak não esperava tanto. Então, ele foi direto ao ponto e perguntou o motivo de estarem aqui. Shunin explicou que eles vieram avisá-los de que sua tribo invadiu o território deles. Era exatamente como Hakrak esperava. Não havia necessidade de aceitar as palavras de Shunin como um ataque. Afinal, somente afirmando que o oponente estava errado é que se poderia obter uma vantagem. Mesmo assim, Hakrak sabia como desviar o assunto e afirmou que não diria que toda a terra era território deles, pois não havia nenhum sinal que sugerisse que essa terra já tivesse um dono. Portanto, eles não sabiam. Mas ele se desculpou por não ter percebido que eles estavam aqui primeiro. E Shunin não disse nada por um momento depois que Hakrak se desculpou claramente, pois reconheceu que Hakrak o havia enganado. E vendo as reações deles, Hakrak continuou a esclarecer as coisas. Ele afirmou que a situação deles é um pouco diferente, pois vieram de um lugar muito distante. Ele não tem certeza se eles se estabelecerão a longo prazo, mas precisam ficar aqui por enquanto, pois não tem outro lugar para ir. Isso fez com que Shunin gaguejasse, pois não sabia como responder, mas Hakrak sabia, por isso, usou sua língua ligeira para dizer que era a primeira vez que via homens Hans. Mas Shunin, filho do grande líder tribal Oloi, parecia ser um guerreiro capaz de tomar decisões e é o único que tem autoridade para demonstrar misericórdia e atender ao pedido deles. E Shunin não conseguiu pensar em nada contrário, então acabou concordando com Hakrak. Ele até se orgulhava de dizer que isso era possível com sua autoridade como o próximo líder da tribo. E enquanto Shunin dançava na palma da mão de Hakrak, ele notou que o grande guerreiro ao lado de Shunin olhava para ele. Era um olhar de insatisfação. Com isso, ele descobriu que o chefe da tribo provavelmente designou aquele guerreiro para seu filho porque não confia nele, enquanto os vigiava de perto. Mas ele ainda tem muitas perguntas em mente, por isso, decidiu ser extremamente cuidadoso na coleta de informações. Com isso em mente, Hakrak sugeriu que, em vez de conversar aqui, Shunin deveria ir à aldeia deles para ser recebido, já que as duas tribos chegaram a um acordo sem muitos conflitos. E quando Shunin estava prestes a concordar com o que Hakrak havia sugerido, o grande guerreiro sussurrou algo no ouvido de Shunin. A atitude de Shunin mudou repentinamente. Assim, em vez de aceitar a ideia de Hakrak, ele apenas afirmou que eles não têm muito a agradecer um ao outro e acha que ainda não desenvolveram muita confiança mútua. Mesmo assim, Hakrak não podia deixá-los partir ainda, então afirmou que os homens lagarto não podem simplesmente mandar Shunin embora depois de estarem em dívida com ele pelo que fez por eles. Então ele sugeriu que fizéssemos uma refeição nesse local e, antes que Shunin pudesse responder, ele se virou para o grande guerreiro, que assentiu. Com isso,
Hakrak e Chunin agora estão sentados um em frente ao outro enquanto esperam que o servo seja cozido. Mas agora que Hakrak podia deixá-los ficar um pouco mais, sua mente estava preocupada em descobrir mais sobre a relação entre aquele lagarto e esses homens Han e quais eram suas intenções ao se unirem. Mas ele não pode deixar que eles saibam que ele está curioso, porque se eles perceberem que ele quer saber mais, usarão isso a seu favor. Com isso em mente, Hakrak iniciou uma conversa casual com Chunin. Ele afirmou que pode aceitar que a terra ao redor daqui seja território dos homens Hans, mas quer saber com que base eles estão dizendo isso. Isso fez com que Chunin apontasse as penas decorativas penduradas em seu pescoço e dissesse, com orgulho, que essas são as penas do cocatrice que vive em uma floresta próxima. Mas, como era de se esperar, Hakrak não tem a menor ideia do que seja isso. Então Chunin explicou que são animais perigosos que vivem nessa floresta. Pássaros enormes que andam sobre suas duas patas. Elas não são apenas grandes em tamanho, mas também venenosas, e é muito difícil para eles capturá-la. E eles nunca conseguem matá-la em seus muitos encontros, mas apenas a afugentam por pouco. Porque, além de sua velocidade, elas também têm uma ampla gama de movimento. É por isso que eles ficam vigiando a área. E por causa das descrições de Chunin, Hakrak ficou curioso para saber como eles conseguiram lidar com o cocatrice. Então ele perguntou a Chunin se eles usavam um dardo como arma. Mas isso apenas fez Chunin sorrir, sabendo do fato de que eles estão muito acima desses homens lagartos, já que a única arma de longo alcance que eles poderiam pensar é um dardo. E Hakrak também notou a sutil presunção de Chunin. Ainda assim, isso não o incomodou, pois ele estava mais curioso sobre o que esses homens Hans poderiam oferecer. Assim, ele deixou Chunin ser o senhor da presunção que era. E, como era de se esperar, Chunin ganhou com entusiasmo uma exibição de sua arma, o arco e flecha, e Hakrak se interessou pela arma da qual não tinha ouvido falar. E os homens lagarto nunca tinham visto um arco antes, já que cresceram em lugares onde não havia muitas espécies de árvores, e portanto, tinham poucos suprimentos de madeira. Então ele olhou para Chunin atentamente. Surpreendentemente, Chunin chamou o lagarto que estava com eles, chamado Owen, pedindo-lhe um favor se Owen poderia lhe trazer seu arco e flecha, o que Owen respondeu alegremente que faria. E ver que Chunin foi atencioso com o lagarto deixou uma impressão positiva em Hakrak. E depois que Owen lhe entregou o arco, Chunin pediu mais uma vez a Owen que colocasse uma tábua de madeira de tamanho adequado na árvore próxima para que ele pudesse praticar seu arco e flecha, o que Owen fez com prazer. Mas com isso, a impressão de Hakrak sobre eles mudou imediatamente, pois ele notou uma estranha relação de poder entre Chunin e o homem lagarto Owen. Chunin age como se estivesse pedindo um favor, mas lhe parece que Owen é um garoto de recados. No entanto, qualquer pessoa comparada ao filho do chefe da tribo pareceria um garoto de recados. Portanto, ele não disse nada e apenas observou Owen fazer seu trabalho e assistiu à prática de arco e flecha de Chunin. A flecha que Chunin disparou voou com um vochos e atingiu o meio do alvo. Isso impressionou Hakrak. Enquanto Hakrak admirava as habilidades de Chunin, ele também estava imaginando em sua cabeça como reagir se tivessem que lutar contra os homens Hans. Mas, enquanto pensava nisso, Chunin se vangloriava de ter aprendido arco e flecha quando era jovem, e ele é um dos melhores arqueiros de sua tribo. O que Hakrak respondeu de forma gentil, mas estava mais curioso para saber como manejar o arco. Então, ele perguntou a Chunin se também poderia usar essa arma chamada arco, ao que Chunin alegremente lhe entregou o arco. Mas ele enfatizou para Hakrak que seria difícil, já que era sua primeira vez. Mas Hakrak não ouviu nada do que Chunin disse, pois estava mais interessado na arma que estava segurando. Ao inspecionar a arma, ele notou que o galho e a corda são definitivamente resistentes. Seu poder é fraco comparado ao de um dardo, mas ele pode carregar algumas flechas por aí. Ela também é muito mais precisa do que um dardo e tem uma velocidade de ataque mais rápida. É uma arma de que eles absolutamente precisam e, por isso, ele gostaria de investigar isso a fundo. Mas, como Chunin afirmou, suas habilidades com o arco eram um lixo. A força não era um problema. Era um problema de habilidade, porque um iniciante continua sendo um iniciante, mesmo que seja forte. Portanto, Hakrak não conseguia acertar nada, assim como um Stormtrooper começa seu treinamento diário. E ele errou seu tiro como se a tábua de madeira tivesse uma armadura de enredo. Ainda assim, Chunin foi gentil o suficiente para dizer palavras inspiradoras e evitar dizer algo rude. Mas como Hakrak ainda estava inspecionando o arco, Chunin perguntou a Owen o que ele está fazendo sem recolher as flechas. E então Owen correu imediatamente para pegá-las, enquanto Chunin estava um pouco irritado com o fato de ainda ter que lembrar Owen disso. Mas essa era uma grande oportunidade para Hakrak. Por isso, ele explicou a Chunin que havia tirado aquelas flechas, e portanto, deveria ter sido ele a pegá-las. Chunin foi pego de surpresa com
isso, já que Hakrak era um líder, afinal de contas. Mas esse pode ser o jeito dos homens lagarto. Então ele deixou Hakrak fazer o que quisesse. Enquanto Hakrak pegava uma flecha do chão, Chunin deu de ombros e desviou o olhar para onde a refeição estava sendo preparada. Com isso, Hakrak pegou outra flecha e se aproximou de Owen, mas Owen entrou em pânico como se não soubesse como deveria se comportar na frente de Hakrak, o que ele acha que foi uma reação estranha. Mas, ainda assim, Hakrak seguiu com seu plano e tentou interrogar Owen, perguntando por que um homem lagarto como ele estava com os homens rãs, o que Owen gaguejou um pouco antes de esganiçar a voz e explicar que era porque homens lagarto e homens rãs viviam junto. Hakrak ficou surpreso, pois nunca imaginou que tal coisa fosse possível. Se espécies diferentes vivessem juntas, seus diferentes estilos de vida inevitavelmente levariam a conflitos. Hakrak não pensava nos homens rãs dessa forma, mas algumas outras espécies ficariam enojadas com o aspecto fisiológico dos homens rãs. Mesmo que fosse mantida uma relação amigável, era normal que as comunidades se dividissem. Então, Hakrak pediu a Owen que explicasse melhor, o que Owen fez, e foi porque as duas espécies se ajudam mutuamente. Isso foi uma surpresa para Hakrak. Por pura curiosidade, ele pediu a Owen que fosse mais específico, e Owen respondeu como se tivesse ensaiado o que dizer, afirmando que, em troca de receber proteção dos homens rãs, os lagartos podem ajudar fazendo tarefas que são inconvenientes para os homens rãs. Como o sapo, os homens não podem viver fora da água por muito tempo. Os homens lagarto também são melhores do que os homens rã para subir em árvores ou colher frutas. Em troca, os homens lagarto podem comer os peixes na água. O que Owen disse parecia que eles estavam ajudando uns aos outros, mas algo era estranho para o Rock Hack e não havia dúvida de que compartilhar comida era bom. Mas Hakir disse a Owen que os homens lagarto não precisam de proteção porque eles têm a capacidade de se defender. Isso fez Owen balançar a cabeça, mas ele pareceu surpreso, pois tentou convencer Hakrak, em pânico, de que essa floresta é perigosa e que os homens rãs de Ovloi são uma grande tribo, e será difícil para os homens lagarto sobreviverem sem os homens rãs. E Hakrak queria perguntar mais, mas estava começando a sentir o peso do olhar do Chunin, e não gostou do que ouviu. Então, ele disse a Owen para esquecer a conversa que acabaram de ter e fingir que ele só havia perguntado sobre como ser bom em arco e flecha. Depois disso, os dois grupos comeram enquanto conversavam, mas assim que Chunin comeu a carne, ele ficou surpreso com o sabor que havia nela. O simples fato de adicionar ervas aromáticas tornou a carne ainda mais deliciosa, e vendo que Chunin sabe como apreciar uma carne grande e suculenta, Hakrak perguntou a Chunin se ele já havia experimentado um búfalo d'água, o que deixou Chunin mais animado do que antes. Ele já havia comido um, mas já fazia um tempo que não pegava um. Mas mesmo assim ele se lembrava de como era delicioso. E como Chunin estava visivelmente interessado nos búfalos que eles tinham, ele perguntou se Chunin estava disposto. Eles poderiam trocar por uma bolsa de flechas, com o que Chunin estava prestes a concordar. No entanto, ele mudou de ideia instantaneamente assim que notou a expressão facial de um de seus guardas que o olhava atentamente. Portanto, parece que não havia chance de eles trocarem nem mesmo um único arco, mas Hakrak apenas reagiu estoicamente para não levantar suspeitas dos guardas de Chunin. Ainda assim, Chunin acabou de quebrar a tensão novamente, esclarecendo que eles se aprofundariam nessas discussões quando suas relações de amizade se aprofundassem, e provavelmente não seria muito longe. Como puderam ver, os membros de sua própria tribo não são hostis aos homens lagarto. Eles estão sendo amigáveis não apenas com Owen, que veio para cá com eles, mas com o resto dos guerreiros lagarto. E isso tudo porque as duas raças vivem juntas em sua aldeia. Para provar ainda mais isso, Chunin chamou Owen e pediu que ele explicasse a Hakrak como eles passaram os últimos meses se ajudando mutuamente, o que Owen fez com prazer, desde que isso promovesse a amizade entre eles. Mas Hakrak apenas olhou para Owen com olhos desconfiados, porque, como esperado, eles falaram disso tão facilmente, como se tivessem se preparado para isso de antemão. E se Hakrak não tivesse interrogado Owen primeiro, ele teria acreditado em cada palavra que saiu da boca de Chunin. E, assim como Owen, Chunin também parecia ter um discurso preparado, o que aumentou ainda mais as suspeitas de Hakrak. E depois que essa fachada acabou, Hakrak ofereceu que as duas tribos se encontrassem novamente. Esses eventos eram principalmente para as tribos trocarem ou compartilharem alimentos para torná-las mais próximas. Chunin aceitou a oferta de bom grado, o que levou Hakrak a sugerir que, da próxima vez, eles se encontrassem em um lugar um pouco mais próximo de sua tribo, em vez de fazê-los vir de longe, o que Chunin estava prestes a aceitar. Mas, assim como antes, ao lado de Chunin estava Oloi, o guarda, e, mais uma vez, ele o interrompeu antes que ele pudesse aceitar a oferta de Hakrak. Então,
Chunin imediatamente mudou sua decisão, e agora ele afirmou que este lugar é bom e que não há nada que bloqueie sua visão, e é um bom lugar para as duas tribos ficarem de olho uma na outra. Hakrak simplesmente aceitou o fato para evitar mais tensão entre as duas tribos, e, com isso, as duas tribos decidiram quando se encontrariam e seguiram caminhos separados, e Hakrak viu Owen olhando para ele algumas vezes por entre o grupo de homens Hans que voltava para casa. Isso foi uma confirmação suficiente de que definitivamente há algo acontecendo. Até mesmo Joe percebeu suas mentiras, pois elas eram óbvias demais. O modo como eles agem não parece ser o relacionamento de pessoas em pé de igualdade. Algumas horas mais tarde, ao longo do lago onde os homens Hans de Oboi se estabeleceram e se tornaram seu lar, Owen, o homem-lagarto, desmaiou em uma pequena praia de areia ao levar um tapa forte de Chunin, acusando Owen de revelar informações confidenciais ao líder da tribo dos homens-lagarto, como eles eram. E sabendo que dizer a verdade não lhe faria bem, Owen abaixou a cabeça e esclareceu que o líder da tribo dos homens-lagarto só lhe perguntou como ser um bom arqueiro, e ele só respondeu a essa pergunta. Mas o guerreiro Oboi achou isso ridículo, pois Owen não conseguia nem atirar uma flecha corretamente. Então, ele chutou Owen para o lado enquanto Chunin apenas observava. Então, Owen caiu no chão com um grunhido. Mas, mesmo assim, Owen ainda explicou a eles que só havia dito que podia usar um arco para que isso não fizesse com que o líder da tribo dos homens-lagarto desconfiasse menos deles, o que era um bom raciocínio para Chunin. E, vendo a mudança de comportamento, Owen explicou que o líder da tribo dos homens-lagarto continuou perguntando como se faz um arco, pois achava que os homens Hans não iriam lhe contar. Mas ele disse que não poderia lhe contar porque estava em grande dívida com os homens Hans. E se ele realmente quisesse aprender arco e flecha, ele lhe disse que deveria pagar uma taxa primeiro. Mas ele disse com pesar que não poderia lhe dar nada imediatamente e desistiu de pedir. Com isso, Chunin ficou impressionado com a astúcia de Owen. E então Chunin olhou para Oboi sinalizando que achava que isso seria suficiente, o que Oboi também acha bom, como se nada tivesse acontecido. Chunin elogiou Owen, como esperado do astuto trapaceiro que eles conheciam. E enquanto Owen se sentia aliviado pelo fato de o interrogatório ter terminado, Chunin lembrou a Owen que seu papel nisso era grande, o que ele entendia muito bem. E vendo que Chunin estava falando com a cabeça voltada para o lago, Owen seguiu seu olhar. Havia uma pequena ilha no meio do lago, na qual havia algumas cabanas encobertas por arbustos. Os guerreiros Frogmen se revezaram para vigiar a área de perto. Jovens homens-lagarto estavam presos dentro das cabanas, e entre eles estava o filho de Owen. Enquanto Owen pensava nisso, Chunin deu um sorriso largo e claro e disse a Owen o quanto ele era sortudo. Ele estava prestes a oferecer aquelas crianças como sacrifício. Mas, em vez disso, os novos sacrifícios chegaram até aqui, então ele é realmente muito sortudo. Owen apenas olhou para baixo e assentiu com a cabeça. Sabendo que essa era uma ameaça aberta, Owen mostrou a eles o quanto estava ansioso e prometeu que definitivamente enganaria os outros lagartos de todas as formas possíveis. E Owen cerrou os dentes ao dizer isso. Se ele soubesse, não teria se esforçado tanto para vir até aqui. Para falar a verdade, eles não começaram aqui. Eles também não vieram da região selvagem, mas estavam procurando um lar, pois haviam sido atacados por várias forças no sul. Foi então que os homens Hans de Oboi acolheram os exaustos homens lagarto e os receberam calorosamente. Além da cor diferente da pele, eles os receberam mesmo sendo de outra espécie, mas é claro que tudo isso foi um truque. Os homens Hans investiram tempo para conceder-lhes favores e gentilmente aceitaram os homens lagarto marrom acinzentados em sua tribo. Os homens lagarto começaram a levar uma vida de certa forma agradável ao lado e sob a influência dos homens sapo. Então, chegou o dia em que as duas tribos decidiram realizar um ritual fraternal e tudo mudou. Os homens lagarto marrom acinzentados foram passear de caiaque com os guerreiros homens sapo para desfrutar de um banquete realizado no meio da ilha. Os homens lagarto não suspeitaram de nada e ficaram completamente bêbados com o álcool que Oboi lhes deu. Mas no momento em que desmaiaram, foram todos capturados pelos guerreiros homens Hans. A tribo dos homens Hans tinha atualmente 1.500 homens Hans e 200 homens lagarto marrom acinzentados foram escravizados por eles. Além da diferença numérica, as crianças dos homens lagarto e seus cuidadores foram mantidos como reféns na ilha. Os outros homens lagarto nunca tentaram se posicionar contra os homens Hans. E o mais problemático era que os homens Hans tinham um deus e esse deus exigia sacrifícios vivos. O deus não queria que o sacrifício fosse de animais, mas sim de pessoas, mais especificamente seres que tivessem consciência e andassem sobre duas pernas. Assim, o chefe da tribo e os guerreiros dos homens lagarto receberam o outro lagarto marrom acinzentado. Do outro lado do lago,
Os homens podiam ver claramente o que estava acontecendo na ilha. O monstro mastigou e comeu o chefe da tribo e os guerreiros um a um, cuspindo as partes que tinham gosto ruim. Mesmo quando os homens lagarto testemunharam a visão horrível de seus companheiros sendo comidos vivos, eles não puderam fazer nada por medo. Owen também estava entre os homens lagarto observando, e Owen era perspicaz, exatamente como Shunin havia dito. Ele sabia que tipo de atitude deveria ter para sobreviver e proteger sua família. Owen sabia que seria mais vantajoso abordar o filho Shunin em vez do velho e grande Oboi. Owen não era um guerreiro, mas ele teria sido considerado o mais sábio de sua tribo e aprendeu a ser obediente na época atual. Mas, ainda assim, a realidade não havia mudado. O demônio de duas cabeças gostava de carne macia. Se homens lagarto velhos fossem sacrificados, ele apenas os mataria e depois exigiria que o próximo sacrifício fosse oferecido imediatamente. Às vezes, ele até perseguia e engolia secretamente os homens rãs, dizendo que a carne dos homens lagarto era muito grossa. E, nesses dias, os homens rãs batiam nos homens lagarto e sacrificavam as crianças às pressas. Portanto, a realidade é que o demônio de duas cabeças governa os homens rãs, e os homens rãs os governam. Isso não mudará. E, na opinião de Owen, as coisas não poderiam ser mudadas se não fossem para ser mudadas. O número de homens lagarto marrom acinzentados vinha diminuindo rapidamente desde que foram subjugados pelos homens rã. Eles eram sacrificados ou espancados até a morte. Se alguns conseguissem fugir, o mesmo número de homens lagarto seria sacrificado. Era inevitável que o filho de Owen fosse reivindicado algum dia, mas a oportunidade chegou. Valeu a pena suportar tudo até agora. Embora o tamanho da nova tribo de homens lagarto ainda seja desconhecido, sua população não parecia pequena, embora ele não acredite que eles tenham o suficiente para lutar contra os homens rãs. De acordo com os guerreiros homens rãs, havia cerca de 600 homens lagarto. Owen pensou em incitar uma luta entre os homens rãs e os homens lagarto, mas achou que os 600 homens lagarto estariam em menor número e que seria impossível para eles derrotar o demônio de duas cabeças. Parece que outros jogadores ainda não a descobriram, e ele definitivamente precisa tirar vantagem do fato de ter começado em uma área com apenas alguns outros jogadores. Mas se outros jogadores estivessem por perto, haveria muitos benefícios técnicos de um choque de civilizações, como quando o clã de Hakrak e a tribo Pele Azul se encontraram. Portanto, em vez de Nebula estar à frente dos outros jogadores, pode-se dizer que ele estava tentando compensar as perdas potenciais, pelo menos por enquanto. E o fato de que a capacidade de Hakrak e o status da tribo estão atualmente acima da média. Portanto, ele estava mais confiante para passar à frente dos outros. Mas isso é apenas o começo, porque o que acontecerá a seguir será ainda mais perigoso do que qualquer coisa já experimentada. Então, Nebula observou o primeiro encontro entre as duas tribos. Quando um dos guerreiros de Hakrak foi até ele e o notificou de que os homens rãs estavam vindo em sua direção. Em resposta, Hakrak lembrou o guerreiro da importância de fornecer informações detalhadas em tais relatórios, especificamente, o número de inimigos, seu armamento e a velocidade de sua aproximação. O guerreiro rapidamente se desculpou pelo descuido e, em seguida, forneceu os detalhes necessários. Havia 7 no grupo. Todos eles estavam armados e estavam se aproximando lentamente. E há mais uma coisa que até mesmo Hakrak ficou surpreso com o que o guerreiro disse, mas ele decidiu não pensar muito sobre isso antes de ver e julgar as coisas por si mesmo. E o fato de estarem armados, mas se aproximarem a pé, significa que há uma chance de conversar. Seu número também é pequeno. Com isso, Hakrak decidiu liderar 10 guerreiros armados para encontrar os homens rãs antes que eles chegassem à aldeia. Ele levou 10 porque eles precisavam de mais números para segurança, mas eles também não deveriam parecer intimidadores apenas para conversar. E como as duas tribos se encontraram em uma pequena clareira na floresta, os guerreiros estavam observando e fornecendo informações sobre os homens rãs até agora. Portanto, sua primeira visão dos homens rãs não era completamente desconhecida. Sua pele era escorregadia e eles eram um pouco menores do que os homens lagarto. Caracterizavam-se por seus olhos grandes e pálpebras transparentes, e seus pescoços curtos e corpos que pareciam duros e firmes pareciam comuns aos homens rãs. E Hakrak confirmou que a nota especial transmitida pelo guerreiro era verdadeira. Havia 6 homens rã e, ao lado deles, um homem lagarto com escamas marrom acinzentadas, o que o fez pensar na possibilidade de que se tratasse de um esforço para fazer as pazes. E vendo a tensão entre o grupo, o líder dos homens rã quebrou o gelo ao se apresentar primeiro. Ele se autodenominou Shunin, filho do grande líder da tribo, Oloi,
e eles não têm intenção de lutar contra eles. Vendo que esses homens Hans eram corteses à sua maneira, Hakrak também se apresentou e enfatizou que eles não tinham intenção de levantar suas armas. E enquanto os dois líderes conversavam entre si, as duas tribos que estavam de guarda voltaram à posição de descanso. Ainda assim, Hakrak não pôde deixar de pensar que teria sido melhor se o líder da tribo tivesse vindo pessoalmente. Mas Hakrak não esperava tanto. Então, ele foi direto ao ponto e perguntou o motivo de estarem aqui. Shunin explicou que eles vieram avisá-los de que sua tribo invadiu o território deles. Era exatamente como Hakrak esperava. Não havia necessidade de aceitar as palavras de Shunin como um ataque. Afinal, somente afirmando que o oponente estava errado é que se poderia obter uma vantagem. Mesmo assim, Hakrak sabia como desviar o assunto e afirmou que não diria que toda a terra era território deles, pois não havia nenhum sinal que sugerisse que essa terra já tivesse um dono. Portanto, eles não sabiam. Mas ele se desculpou por não ter percebido que eles estavam aqui primeiro. E Shunin não disse nada por um momento depois que Hakrak se desculpou claramente, pois reconheceu que Hakrak o havia enganado. E vendo as reações deles, Hakrak continuou a esclarecer as coisas. Ele afirmou que a situação deles é um pouco diferente, pois vieram de um lugar muito distante. Ele não tem certeza se eles se estabelecerão a longo prazo, mas precisam ficar aqui por enquanto, pois não tem outro lugar para ir. Isso fez com que Shunin gaguejasse, pois não sabia como responder, mas Hakrak sabia e, por isso, usou sua língua ligeira para dizer que era a primeira vez que via homens Hans. Mas Shunin, filho do grande líder tribal Aului, parecia ser um guerreiro capaz de tomar decisões e é o único que tem autoridade para demonstrar misericórdia e atender ao pedido deles. E Shunin não conseguiu pensar em nada contrário, então acabou concordando com Hakrak. Ele até se orgulhava de dizer que isso era possível com sua autoridade como o próximo líder da tribo. E enquanto Shunin dançava na palma da mão de Hakrak, ele notou que o grande guerreiro ao lado de Shunin olhava para ele. Era um olhar de insatisfação. Com isso, ele descobriu que o chefe da tribo provavelmente designou aquele guerreiro para seu filho porque não confia nele, enquanto os vigiava de perto. Mas ele ainda tem muitas perguntas em mente, por isso, decidiu ser extremamente cuidadoso na coleta de informações. Com isso em mente, Hakrak sugeriu que, em vez de conversar aqui, Shunin deveria ir à aldeia deles para ser recebido, já que as duas tribos chegaram a um acordo sem muitos conflitos. E quando Shunin estava prestes a concordar com o que Hakrak havia sugerido, o grande guerreiro sussurrou algo no ouvido de Shunin. A atitude de Shunin mudou repentinamente. Assim, em vez de aceitar a ideia de Hakrak, ele apenas afirmou que eles não têm muito a agradecer um ao outro e acha que ainda não desenvolveram muita confiança mútua. Mesmo assim, Hakrak não podia deixá-los partir ainda, então afirmou que os homens lagarto não podem simplesmente mandar Shunin embora depois de estarem em dívida com ele pelo que fez por eles. Então ele sugeriu que fizéssemos uma refeição nesse local e, antes que Shunin pudesse responder, ele se virou para o grande guerreiro, que assentiu. Com isso, Hakrak e Shunin agora estão sentados um em frente ao outro enquanto esperam que o servo seja cozido. Mas agora que Hakrak podia deixá-los ficar um pouco mais, sua mente estava preocupada em descobrir mais sobre a relação entre aquele lagarto e esses homens Han e quais eram suas intenções ao se unirem. Mas ele não pode deixar que eles saibam que ele está curioso, porque se eles perceberem que ele quer saber mais, usarão isso a seu favor. Com isso em mente, Hakrak iniciou uma conversa casual com Shunin. Ele afirmou que pode aceitar que a terra ao redor daqui seja território dos homens Hans, mas quer saber com que base eles estão dizendo isso. Isso fez com que Shunin apontasse as penas decorativas penduradas em seu pescoço e dissesse, com orgulho, que essas são as penas do cocatrice que vive em uma floresta próxima. Mas, como era de se esperar, Hakrak não tem a menor ideia do que seja isso. Então Shunin explicou que são animais perigosos que vivem nessa floresta. Pássaros enormes que andam sobre suas duas patas. Elas não são apenas grandes em tamanho, mas também venenosas. E é muito difícil para eles capturá-la. E eles nunca conseguem matá-la em seus muitos encontros, mas apenas a afugentam por pouco. Porque, além de sua velocidade, elas também têm uma ampla gama de movimento. É por isso que eles ficam vigiando a área. E por causa das descrições de Shunin, Hakrak ficou curioso para saber como eles conseguiram lidar com o cocatrice. Então ele perguntou a Shunin se eles usavam um dardo como arma. Mas isso apenas fez Shunin sorrir, sabendo do fato de que eles estão muito acima desses homens lagarto, já que a única arma de longo alcance que eles poderiam pensar é um dardo. E Hakrak também notou a sutil presunção de Shunin. Ainda assim, isso não o incomodou, pois ele estava mais curioso sobre o que esses homens Hans poderiam oferecer. Assim, ele deixou Shunin ser o senhor da presunção que era. E, como era de se esperar, Shunin ganhou com entusiasmo uma exibição de sua arma,
o arco e flecha, e Hakrak se interessou pela arma da qual não tinha ouvido falar. E os homens lagarto nunca tinham visto um arco antes, já que cresceram em lugares onde não havia muitas espécies de árvores, e portanto, tinham poucos suprimentos de madeira. Então ele olhou para Chunin atentamente. Surpreendentemente, Chunin chamou o lagarto que estava com eles, chamado Owen, pedindo-lhe um favor se Owen poderia lhe trazer seu arco e flecha, o que Owen respondeu alegremente que faria. E ver que Chunin foi atencioso com o lagarto deixou uma impressão positiva em Hakrak. E depois que Owen lhe entregou o arco, Chunin pediu mais uma vez a Owen que colocasse uma tábua de madeira de tamanho adequado na árvore próxima para que ele pudesse praticar seu arco e flecha, o que Owen fez com prazer. Mas com isso, a impressão de Hakrak sobre eles mudou imediatamente, pois ele notou uma estranha relação de poder entre Chunin e o homem-lagarto Owen. Chunin age como se estivesse pedindo um favor, mas lhe parece que Owen é um garoto de recados. No entanto, qualquer pessoa comparada ao filho do chefe da tribo pareceria um garoto de recados. Portanto, ele não disse nada e apenas observou Owen fazer seu trabalho e assistiu à prática de arco e flecha de Chunin. A flecha que Chunin disparou voou com um vochos e atingiu o meio do alvo. Isso impressionou Hakrak. Enquanto Hakrak admirava as habilidades de Chunin, ele também estava imaginando em sua cabeça como reagir se tivessem que lutar contra os homens Hans. Mas, enquanto pensava nisso, Chunin se vangloriava de ter aprendido arco e flecha quando era jovem, e ele é um dos melhores arqueiros de sua tribo. O que Hakrak respondeu de forma gentil, mas estava mais curioso para saber como manejar o arco. Então, ele perguntou a Chunin se também poderia usar essa arma chamada arco, ao que Chunin alegremente lhe entregou o arco, mas ele enfatizou para Hakrak que seria difícil, já que era sua primeira vez. Mas Hakrak não ouviu nada do que Chunin disse, pois estava mais interessado na arma que estava segurando. Ao inspecionar a arma, ele notou que o galho e a corda são definitivamente resistentes. Seu poder é fraco comparado ao de um dardo, mas ele pode carregar algumas flechas por aí. Ela também é muito mais precisa do que um dardo e tem uma velocidade de ataque mais rápida. É uma arma de que eles absolutamente precisam e, por isso, ele gostaria de investigar isso a fundo. Mas, como Chunin afirmou, suas habilidades com o arco eram um lixo. A força não era um problema. Era um problema de habilidade, porque um iniciante continua sendo um iniciante, mesmo que seja forte. Portanto, Hakrak não conseguia acertar nada, assim como um Stormtrooper começa seu treinamento diário. E ele errou seu tiro como se a tábua de madeira tivesse uma armadura de enredo. Ainda assim, Chunin foi gentil o suficiente para dizer palavras inspiradoras e evitar dizer algo rude. Mas como Hakrak ainda estava inspecionando o arco, Chunin perguntou a Owen o que ele está fazendo sem recolher as flechas. E então Owen correu imediatamente para pegá-las. Enquanto Chunin estava um pouco irritado com o fato de ainda ter que lembrar Owen disso. Mas essa era uma grande oportunidade para Hakrak. Por isso, ele explicou a Chunin que havia tirado aquelas flechas, e portanto, deveria ter sido ele a pegá-las. Chunin foi pego de surpresa com isso, já que Hakrak era um líder, afinal de contas. Mas esse pode ser o jeito dos homens lagarto. Então ele deixou Hakrak fazer o que quisesse. Enquanto Hakrak pegava uma flecha do chão, Chunin deu de ombros e desviou o olhar para onde a refeição estava sendo preparada. Com isso, Hakrak pegou outra flecha e se aproximou de Owen. Mas Owen entrou em pânico como se não soubesse como deveria se comportar na frente de Hakrak, o que ele acha que foi uma reação estranha. Mas, ainda assim, Hakrak seguiu com seu plano e tentou interrogar Owen, perguntando por que um homem lagarto como ele estava com os homens Hans, o que Owen gaguejou um pouco antes de esganiçar a voz e explicar que era porque homens lagarto e homens Hans viviam junto. Hakrak ficou surpreso, pois nunca imaginou que tal coisa fosse possível. Se espécies diferentes vivessem juntas, seus diferentes estilos de vida inevitavelmente levariam a conflitos. Hakrak não pensava nos homens Hans dessa forma, mas algumas outras espécies ficariam enojadas com o aspecto fisiológico dos homens Hans. Mesmo que fosse mantida uma relação amigável, era normal que as comunidades se dividissem. Então, Hakrak pediu a Owen que explicasse melhor, o que Owen fez, e foi porque as duas espécies se ajudam mutuamente. Isso foi uma surpresa para Hakrak. Por pura curiosidade, ele pediu a Owen que fosse mais específico, e Owen respondeu como se tivesse ensaiado o que dizer, afirmando que, em troca de receber proteção dos homens Hans, os lagartos podem ajudar fazendo tarefas que são inconvenientes para os homens Hans. Como os sapos, os homens não podem viver fora da água por muito tempo. Os homens lagarto também são melhores do que os homens rã para subir em árvores ou colher frutas. Em troca,
os homens lagarto podem comer os peixes na água. O que Owen disse parecia que eles estavam ajudando uns aos outros, mas algo era estranho para o Rock Hack e não havia dúvida de que compartilhar comida era bom. Mas Hacker disse a Owen que os homens lagarto não precisam de proteção porque eles têm a capacidade de se defender. Isso fez Owen balançar a cabeça, mas ele pareceu surpreso, pois tentou convencer Hackrak, em pânico, de que essa floresta é perigosa e que os homens Rãs-de-Ovloi são uma grande tribo, e será difícil para os homens lagarto sobreviverem sem os homens Rãs. E Hackrak queria perguntar mais, mas estava começando a sentir o peso do olhar do Chunin, e não gostou do que ouviu. Então, ele disse a Owen para esquecer a conversa que acabaram de ter e fingir que ele só havia perguntado sobre como ser bom em arco e flecha. Depois disso, os dois grupos comeram enquanto conversavam, mas assim que Chunin comeu a carne, ele ficou surpreso com o sabor que havia nela. O simples fato de adicionar ervas aromáticas tornou a carne ainda mais deliciosa. E vendo que Chunin sabe como apreciar uma carne grande e suculenta, Hackrak perguntou a Chunin se ele já havia experimentado um búfalo d'água, o que deixou Chunin mais animado do que antes. Ele já havia comido um, mas já fazia um tempo que não pegava um. Mas mesmo assim ele se lembrava de como era delicioso. E como Chunin estava visivelmente interessado nos búfalos que eles tinham, ele perguntou se Chunin estava disposto. Eles poderiam trocar por uma bolsa de flechas, com o que Chunin estava prestes a concordar. No entanto, ele mudou de ideia instantaneamente assim que notou a expressão facial de um de seus guardas que o olhava atentamente. Portanto, parece que não havia chance de eles trocarem nem mesmo um único arco, mas Hackrak apenas reagiu estoicamente para não levantar suspeitas dos guardas de Chunin. Ainda assim, Chunin acabou de quebrar a tensão novamente, esclarecendo que eles se aprofundariam nessas discussões quando suas relações de amizade se aprofundassem, e provavelmente não seria muito longe. Como puderam ver, os membros de sua própria tribo não são hostis aos homens lagarto. Eles estão sendo amigáveis não apenas com Owen, que veio para cá com eles, mas com o resto dos guerreiros lagarto. E isso tudo porque as duas raças vivem juntas em sua aldeia. Para provar ainda mais isso, Chunin chamou Owen e pediu que ele explicasse a Hackrak como eles passaram os últimos meses se ajudando mutuamente, o que Owen fez com prazer, desde que isso promovesse a amizade entre eles. Mas Hackrak apenas olhou para Owen com olhos desconfiados, porque, como esperado, eles falaram disso tão facilmente, como se tivessem se preparado para isso de antemão. E se Hackrak não tivesse interrogado Owen primeiro, ele teria acreditado em cada palavra que saiu da boca de Chunin. E, assim como Owen, Chunin também parecia ter um discurso preparado, o que aumentou ainda mais as suspeitas de Hackrak. E depois que essa fachada acabou, Hackrak ofereceu que as duas tribos se encontrassem novamente. Esses eventos eram principalmente para as tribos trocarem ou compartilharem alimentos para torná-las mais próximas. Chunin aceitou a oferta de bom grado, o que levou Hackrak a sugerir que, da próxima vez, eles se encontrassem em um lugar um pouco mais próximo de sua tribo, em vez de fazê-los vir de longe, o que Chunin estava prestes a aceitar. Mas, assim como antes, ao lado de Chunin estava Oloi, o guarda, e, mais uma vez, ele o interrompeu antes que ele pudesse aceitar a oferta de Hackrak. Então, Chunin imediatamente mudou sua decisão, e agora ele afirmou que este lugar é bom e que não há nada que bloqueie sua visão, e é um bom lugar para as duas tribos ficarem de olho uma na outra. Hackrak simplesmente aceitou o fato para evitar mais tensão entre as duas tribos, e, com isso, as duas tribos decidiram quando se encontrariam e seguiram caminhos separados, e Hackrak viu Owen olhando para ele algumas vezes por entre o grupo de homens Rãs que voltava para casa. Isso foi uma confirmação suficiente de que definitivamente há algo acontecendo. Até mesmo Joe percebeu suas mentiras, pois elas eram óbvias demais. O modo como eles agem não parece ser o relacionamento de pessoas em pé de igualdade. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.